Seja muito bem-vindo, minha bênção, sacerdote e sacerdotisa. É um grande prazer estar aqui com você em mais um podcast. Hoje a gente está aqui com essa mesa linda, duas convidadas conosco. Eu tenho aqui na minha frente a Suzy que é formada em psicologia e é especialista em neuromarketing. Ela já foi professora, é consultora e trabalha principalmente com mulheres, ajudando mulheres a crescer os seus negócios na rede digital, né, nas mídias digitais. Eu tenho aqui na minha esquerda a Brenda que você já conhece ela de outros podcasts, a Brenda que é advogada por formação, mas trabalha hoje majoritariamente com marketing digital, né, Brenda? Exatamente. Então hoje a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre marketing, e a gente vai falar sobre como noções de marketing e criatividade pode te ajudar na sua caminhada cristã, na caminhada de propagar a mensagem do evangelho para as pessoas que estão à sua volta. E os seus dois Filipes favoritos aqui na mesa, o Lipinho e eu, a gente está compondo essa mesa aqui hoje. Então, para a gente começar, eu gostaria de começar me desculpando do seguinte. Pô, já vai começar se desculpando? A minha voz não tá muito boa. Por quê? Porque eu sou casado. Ah, vai botar a culpa na esposa? Exatamente. Gente, casar é a melhor coisa que você vai fazer na sua vida disparadamente. Mas quem é casado sabe do que eu tô falando. Vai chegando o final de semana, o marido ganha uma lista de afazeres do final de semana. Se você é casado e não tá passando uma lista pro seu marido, você tá fazendo errado. Pode produzir essa lista que tá no teu contrato. E aí eu ganhei uma lista e na minha terça-feira. No início do final da semana. Na minha lista do final de semana passado, envolvia atividades com muito pó de mármore. E eu descobri que eu sou alérgico a pó de mármore. A gente cortou um mármore lá em casa. Com quantos anos você descobriu isso? Agora. Primeira vez que o pobre viu mármore na vida. Primeira vez que eu cortei. E aí eu respirei esse pó de mármore. Então eu tô com essa voz assim meio fanha. Mas também não ia melhorar muito, porque a voz é ruim de qualquer jeito. Então, assim, também não é muita diferença. Mas eu já vou começar me desculpando por causa disso. Mas, tirando as desculpas de lado, me chamou muita atenção. Quando a gente conversou com a Suzy para ela participar do podcast, ela falou assim, eu sou especialista em neuromarketing. E eu gosto muito de palavras compostas, sempre gostei, desde pequeno assim. E aí eu fiquei pensando, né, porque eu tenho um certo entendimento, não muito grande também, sobre o que é marketing. Eu li alguns livros, e aí tem um livro que eu gosto bastante, eu não vou lembrar o nome, eu acho que é Alan Dill o nome do cara. E ele escreveu um livro chamado Como Fazer um Plano de Marketing em uma Folha. Então, toda a proposta dele é você colocar o plano de marketing da sua empresa, da sua vida, qualquer coisa do seu negócio, numa folha só. Inclusive, é um baita livro para a gente fazer um podcast de livro. Se você quiser um podcast sobre esse livro, comenta aí embaixo, eu quero, a gente vai fazer. E aí, ele basicamente ele vai conceituar o marketing como o conjunto de ações, né, o planejamento de ações, planejamento e execução de ações que te levam para a venda de uma ideia, de um produto, de um serviço e a manutenção dessa venda ao longo do tempo. Porque ele já vem introduzindo o conceito de que o vendedor bom é aquele que vende várias vezes para a mesma pessoa, né? Uhum. E aí, nesse livro dele, ele traz um exemplo muito legal. Ele fala assim, imagina que você é dono de um circo e está vindo o circo para a cidade. Então, se você faz um cartaz, vem aí o circo, isso é uma propaganda, é uma peça criativa. Se você pega essa peça criativa e pendura no elefante e faz o elefante passear pela rua da cidade, isso é uma promoção que você está fazendo. Se esse elefante, quando está passando pela cidade, passa em cima do canteiro da prefeitura e estraga as flores ali do prefeito e tal, e a TV filma isso, então isso virou agora publicidade, porque está na TV. Se o prefeito dá risada dessa situação e você conversa com o prefeito, então isso é relação pública. Se você aproveita esse negócio todo para falar para o pessoal, vem para o circo, porque você vai se divertir, vai ser muito bom, dá uma pausa na sua rotina, então você está fazendo uma venda. E daí ele termina com chave de ouro dizendo, e se você planejou intencionalmente todas essas coisas, isso é marketing. Então, na minha cabeça, isso é o marketing. É o conjunto dessas ações que vai fazer você vender um produto, um serviço, uma ideia. Agora, o que é o neuromarketing? Neuromarketing, que palavra estranha é essa? Bom, neuromarketing é basicamente tu estudar o comportamento do consumidor. Então, não seria apenas a ideia, mas por que ele compra. Então,
Então, tu vai estudar os estímulos, o porquê que ele escolheu aquele produto e não outro, o porquê que ele é fiel àquela marca e não outra. Homem compra determinado produto, mulher compra X produtos. Então, estuda a mente do consumidor. É basicamente isso. Vai direto na cabeça. Por que as pessoas fazem e o porquê que elas fazem. Isso. Isso é poderoso demais, né? Sim. Você já imaginou se você descobre o comportamento do seu público? Faz sentido isso pra ti, Brenda? Tu que trabalha com essa parte do marketing digital também, fazendo, né, todo o gerenciamento de contas de Instagram e tudo mais? Faz completo sentido, até porque a gente vende as soluções para esses problemas, né? A gente tenta procurar o caminho da compra e ali a gente traz a solução, a gente diminui esse caminho de compra. Então, o marketing digital, nesse sentido, ele funciona muito bem, porque a gente traz a solução para aquilo que a pessoa tanto pensa. E às vezes a gente tem que trazer um problema para ela começar a pensar é verdade, eu precisava desse produto aqui. Então, é esse insight da pessoa, opa, eu preciso, ou opa, eu quero, ou isso daqui vai resolver aquele problema que eu já tive, é completamente o que a gente está conversando aqui. Eu sou fascinado pela ideia de profissionalização. Então, assim, eu gosto de alguma coisa, sei lá, eu gosto de jogar dama. Então vai estudar para aprender a jogar dama melhor. É claro que você pode se divertir jogando dama sem saber de todas as regras ou de todas as teorias por trás. Mas eu acho que quando conforme você vai avançando dentro da sua caminhada, da sua jornada intelectual, de aprender alguma coisa que você gosta, ela vai ficando melhor ainda, porque você vai aliando prática e teoria. Eu sempre gostei muito disso. Sempre que alguém assim, é muito só teórico, eu fico irritado, porque eu acho que quando você se enche muito de teoria e de conhecimento, e isso não vira ação prática na sua vida, eu acho que acaba virando um conhecimento que não fez diferença para ti, entendeu? Ele não deixa de ser verdadeiro. O fato de você não utilizar aquele conhecimento não invalida o conhecimento. Mas se você, pessoalmente, não começou a aplicar ele, então ele na sua vida não fez diferença nenhuma. Agora, por que eu estou dizendo isso? Pelo seguinte, a gente aqui dentro do Tridcast, a gente já conversou e tem conversado várias vezes sobre ações, né, ou assuntos que você pode estudar para melhorar a sua vida cristã, num ponto de vista prático. Porque se a gente acredita que você é salvo pela graça, única e exclusivamente por aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. E não existe nada que você possa adicionar a isso, certo? Cristo pagou todos os seus pecados e ele foi suficiente. Agora, a fé ou as ações, elas são a demonstração prática daquilo que eu acredito. Então, eu não posso separar um Jesus salvador de um Jesus transformador. Então, à medida que eu vou acreditando em Jesus, né, à medida que eu acredito em Jesus, que eu abro o meu coração para ele começa a transformar a minha vida e transformar a minha mente. Então eu vou buscando mais conhecimento, vou buscando melhorar o meu comportamento. Então a gente sempre tenta trazer essa questão de aliar o prático e o teórico e sempre trazer isso, né, puxar isso para o lado cristão. Como é que isso pode melhorar a vida cristã? Então assim, se a gente está conversando sobre marketing, sobre marketing, né, neuromarketing, marketing digital, que basicamente, né, a gente conversou aqui de forma rápida, é o planejamento de ações que eu posso tomar para vender uma ideia ou para chegar num propósito determinado. Isso primeiro me mostra uma coisa muito importante, que é a intencionalidade nas coisas que eu faço. E eu acho que o cristão, acima de tudo, ele tem que ser muito intencional naquilo que ele faz. Ele não pode ficar agindo de forma aleatória, sabe? Então eu acho que o cristão tem que ser intencional. E associado a isso, essas teorias que a gente vai aprendendo, que a gente vai discutindo, vai melhorando a qualidade das tuas ações. Você concorda comigo, Lipinho, que à medida que você aprende, qual que é a tua visão sobre isso? À medida que você aprende teorias, isso melhora a qualidade das tuas ações? Qual que é a tua visão sobre isso? Cara, com certeza. E uma das coisas que eu tava até pensando aqui quando ela tava falando é que muitas vezes a gente tende a pensar muito somente nas nossas próprias ações e como melhorar isso. Só que uma das coisas que mais faz sentido, na minha opinião, é estudar o comportamento. Porque a gente estuda muita coisa durante a nossa vida
Só que a gente acaba não aprendendo a lidar com as outras pessoas. E depois que eu comecei a ver qualquer coisa sobre comportamento e etc., a tua relação com as outras pessoas fica muito mais fácil. Sim. E não é nem numa pegada de manipulação e Sim. etc. É de você entender que algumas pessoas agem de determinado modo. Então, se você falar com ela daquele determinado modo, ela vai entender melhor o que você está querendo dizer e isso facilita totalmente uma comunicação. Então, eu acho que além de melhorar as minhas ações, o fato de eu estar estudando alguma coisa, se eu estudo o comportamento das pessoas, eu consigo ter ações muito mais assertivas. E eu acho que hoje falta muito isso. Às vezes a gente... eu já vi muitas vezes isso acontecendo. Pessoas discutindo quando elas estão defendendo a mesma ideia. Só que elas só estão falando de maneiras completamente diferentes. E tu olha de fora e fala, cara, vocês estão falando da mesma coisa. E eu acho que é isso. Faz muito, na minha cabeça pelo menos, faz muito, muito sentido você estudar o comportamento das pessoas e você estudar coisas que você quer aprender. Eu acho que a gente compartilha da mesma ideia. A minha maior paixão de aprender coisas novas é aprender sobre aquilo. Então, tipo, se eu tô vendo alguma coisa de exercício, alguma coisa sobre fortalecimento de corrida, exemplo aleatório, eu vou passar pelo menos uma semana lendo artigos sobre fortalecimento na corrida. E eu acho que isso é maravilhoso. Eu acho isso mais legal do que correr. Sim. Pronto, falei. Eu corro. Mas eu acho muito mais legal estudar sobre isso e depois ir fazer. Porque por mais que eu não seja o maior corredor, eu sinto que a minha corrida melhora e eu sou um corredor mais satisfeito quando eu entendo esses processos. E por que eu tô falando disso? Porque a gente consegue... e você pode falar mais sobre isso do que eu, a gente consegue entender o comportamento das pessoas e agir de uma forma que melhore as suas relações com elas também. Seja no marketing, seja num contexto de igreja, seja num contexto familiar. E o que é mais engraçado, na minha opinião, é que o comportamento ele se repete. Então, por exemplo, vou falar dos meus pais agora. O meu pai deixa a toalha em cima da cama, por exemplo. Uhum. E daí a minha mãe reclama, tipo, a toalha tá na cama. Aí depois que ele sai, né, pra não defender na frente, eu falo, quanto tempo ele deixa a toalha na cama? Aí ela fala, sei lá, desde quando a gente se casou, tipo, há 25 anos. Eu falo, tipo, nossa, tipo, há 25 anos e, tipo, não acostumou, beleza. Mas, antes do meu pai, o pai dele também deixava a toalha na cama. Sim. E há quantos anos os homens deixam a toalha na cama? Eu acho desde que existem as toalhas e as camas. Desde que existe cama e toalha. Desde que existe homem, cama e toalha. Então, tipo, isso é um comportamento que se repete. E se você for olhar em qualquer outra esfera da sua vida, isso acontece em muitas outras coisas. Até na loja os caras vendem junto cama, mesa e banho. Se não fosse pra ficar junto, tinha um setor separado desse negócio. Então, pelo fato disso se repetir em vários outros aspectos, na minha opinião, faz muito sentido você aprender sobre isso. Eu vejo que, trazendo um pouquinho do direito, a galera... Todo mundo tem um MO, né? A partir do momento que acontece um crime... O que é um MO? Um MO é um modus operandi. Tá. Então, todo mundo tem as manias e cria esse caminho. Então, a questão da toalha é um MO do seu pai. Ele sempre vai deixar a toalha. Acabou, é o jeito dele. E quando a gente aprende os MOs das pessoas, como elas se comportam, claramente a gente consegue ser assertivo, como você disse. Quando você falou a palavra assertivo, eu quase bati palma aqui, mas eu queria preservar os tímpanos das pessoas. Porque o que rola? A gente consegue, trazendo pra parte mais espiritual, a gente consegue amar as pessoas de forma assertiva. Tem um livro que eu acho incrível, que é o das 5 linguagens do amor. A gente consegue, então, entender como a pessoa, ela vai ser amada de verdade. E é por isso que é assertivo. Então, nada muda ali na questão do marketing. A pessoa também quer ser amada, ela também quer ter aquela questão que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes sobre poder, ela também quer ser incentivada. Então, quando a gente está fazendo uma estratégia de marketing, a gente pensa, opa, vou contar a história da empresa para essa pessoa entender como que a história nasceu. Aí vem a questão da identificação, aí a gente já traz autoridade. A gente vai montando um quebra-cabeça para que as pessoas entendam o caminho e que os MOs, os modus operandes, eles se encaixem de forma completa. Então, Jesus, ele fez exatamente isso com a gente. Ele sabia como o humano se comportava, ele veio e mostrou, olha, é assim que a gente tem que se comportar. Vamos mudar um pouquinho? Só que Jesus era um pouco mais assertivo que tua mãe, né? Bem mais assertivo. E tem uma coisa que é interessante, tem um ditado que eu já ouvi algumas vezes, e talvez fique meio estranho falar isso, mas o ditado, ele é basicamente... Não que eu concorde, tá? É só o ditado. Ele diz que o diabo, ele não é esperto, ele só é velho. Então, ele vê as coisas se repetindo muitas vezes. Eu ia falar mais velho ou tão velho quanto. Mas Deus, ele existe.
Ele existe. Sim. Ponto. Muito antes de todos nós. Então, ele sabe exatamente como que a gente se comporta. Ele sabia exatamente como nós nos comportaríamos. E não é só uma questão de, porque ele sabe de tudo. Não, é uma questão de observação também. Porque se a gente, que é humano, consegue observar e perceber que alguns comportamentos se repetem, eu acho que ele também consegue fazer isso. Com certeza. E, só um adendo, não tem tanto a ver assim com o tema, mas isso até me traz uma paz muito grande, porque você percebe que Cristo ele não tem surpresas, por exemplo, quando alguém cai. Porque ele conhece o comportamento da gente, ele sabe como que isso vai acontecer, como que isso vai se dar no final, né, digamos assim. E eu acho que isso é muito bom, porque a partir do momento que você sabe, como você falou, dos modus operandi das pessoas, você não fica tão chateado quando o teu namorado faz alguma coisa que você sabia que ele ia fazer, porque a gente não tá falando de nada absurdo aqui, não tô falando de agressão, nem de nada desse De traição, sentido. de nada. Não, de nada nesse sentido. Mas de coisas... Tá falando no nível da toalha na cama. Exatamente. São coisas do dia a dia que muitas vezes você entende como acontece, por que acontece, e talvez, se você mudar a cama de lugar, ele nem coloque lá de novo, né? Porque Sim. isso vai mudar a forma como ele age diante daquilo. Mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado também quando a gente passa a generalizar comportamentos, de não nichar muito, sabe? Pensar, mas ele reagiu dessa forma, então ele é desse jeito, e a gente acaba sendo determinista também. Porque tem o lance do marketing, que eu acredito que na pandemia se tornou muito saturado, né? Mas é uma semana de lives gratuitas, mas vai querer me vender alguma coisa. Então, assim, as pessoas começaram a se sentir enganadas com isso. Sim. Eu acho que é um pouco perigoso a gente pensar em generalizar tudo ou comportamentos, porque cada pessoa é única, né? E eu acho, assim, que aí que entra o nosso olhar como cristão. Eu tô atingindo quem? Por que eu quero vender para ela, né? Sim. Qual necessidade dela vai estar sendo suprida? Mas será que ela realmente precisa dessa necessidade agora, né? Porque o que eu vejo hoje, que é a parte suja, né? Digamos assim. E a gente tem que ter um olhar muito cristão, assim, pedir muito discernimento de Deus. Será que eu tô tocando numa necessidade que ela realmente precisa ser atendida? Será que ela realmente precisa disso? Ou será que eu tô gerando somente ansiedade e um gatilho de necessidade dela, né? E gerando coisas ruins? Como que tá meu olhar cristão para pessoas? Porque, assim, nós atingimos pessoas, né? Não só comportamentos ou um grupo, mas cada pessoa é única. Sim. Isso é importante isso ser mencionado, porque diferente do... Eu sempre gosto de aprender por paralelismo, né? Assim, por associação. O marketing, geralmente, você faz uma estratégia para vender um produto, um serviço, uma ideia. E é tudo a respeito daquilo. Então, como eu faço você comprar esse produto? E o cristianismo, ele é a respeito dos outros. Não é a respeito dos outros, ele é a respeito de Cristo crucificado, ressurreto e salvar a sua vida. O cristianismo é a respeito disso, o evangelho é a respeito disso. Mas a forma como você fala, ela tem que ser ela é personalizada para cada um, porque as pessoas entendem, né, dentro de toda a especificidade do ser humano, porque você é único. Então, igual você, só tem você, não tem outro. Tu é um universo em ti mesmo, porque você nasceu num lugar e isso já reflete um pouco do seu comportamento, a sua família já adiciona um pouco mais, e ao mesmo tempo que é todo mundo diferente, a gente apresenta comportamentos também Parecidos. muito semelhantes um do outro. Então todo mundo tem necessidade de se sentir protegido, todo mundo tem necessidade de se sentir amado, todo mundo tem necessidade de ter comida, um propósito. Mas uma coisa que sempre me chamou a atenção foi assim, quando eu olho para a Bíblia, o maior marqueteiro que eu vejo, ou um dos maiores marqueteiros que eu vejo, é Paulo. Paulo é um cara sensacional, porque Paulo ele vai de acordo com a clientela dele. Então assim, você vê que ele chega lá na Grécia, e daí eu fico imaginando, eu chegando lá na Grécia, né, aquele monte de estátua aí, Deus, já vou meter o pé em tudo, porque Jesus meteu o pé na mesa lá no templo, eu já vou arregaçar com tudo aqui, chutando estátua para tudo quanto é lado, assim. E Paulo, ele chega lá, e daí ele olha, e daí tem lá um espaço para o Deus desconhecido, né, e daí ele vem assim, eu vim falar para vocês desse Deus desconhecido. Então, assim, é um cara com uma inteligência de público, de olhar para esse tipo de situação e adaptar. Não estou falando que o evangelho tem que ser adaptado para aquilo que você acha ou você quer.
Não tem nada a ver com Tá isso. falando sobre a mesma A coisa de uma verdade- forma diferente. A né? verdade é imutável. Agora, a forma como eu falo de Jesus para uma criança de 5 anos é totalmente diferente da forma como eu falo para um adulto de 55. A verdade ela é a mesma. Ela não pode ser mudada e a gente é pecador e todo mundo é pecador e carece da graça de Cristo. Mas a forma de se comunicar com as pessoas é que é onde eu acho que está a nossa verdadeira oportunidade de melhoria. Uma coisa que tu falou que eu achei muito interessante é essa questão da responsabilidade que a gente passa a ter. E tem uma analogia. Eu sou igual o Felipe, eu gosto de fazer paralelismos para entender algumas coisas. Tem um pessoal que fala que eu me controlo. Só que, na verdade, você só sabe se você se controla ou não quando você tem poder para fazer algo. Então, por exemplo, a partir do momento que você é forte, você pode escolher se você vai usar a sua força ou não vai usar a sua força. Porque se você não tem a força, tu não usa Sim. porque você não quer, você não usa porque você não tem. Então isso É. não tem autocontrole algum nisso, você tá só se mascarando. Sim. E quando a gente passa a estudar o comportamento, passa a entender algumas coisas... Eu trabalhei numa empresa, e isso é bizarro, a gente tinha treinamentos semanais de estudo de comportamento. Então, a gente, 3 vezes por semana, tinha um estudo só sobre técnicas de abordagens, etc. Eu passei, um tempo ali dentro focado nisso. E é bizarro como você percebe o momento exato em que você pode ou não manipular alguém. Você sente e fala, nossa, essa pessoa tá na minha mão. Se eu falar isso, eu consigo manipular ela. E se eu não falar, eu não vou manipular ela. E só a partir desse momento é que você tem a partir desse momento você tem a responsabilidade de decidir se você vai manipular ou não, e é a partir de agora que você vai se provar se você é realmente um cristão ou não. Porque antes disso, você não tá fazendo isso porque você é bonzinho, você não tá fazendo isso porque você não sabe fazer. Sim. Mas a partir do momento que você sabe fazer e você decide não fazer, isso na minha opinião, é a verdadeira força. Tem até uma frase de filme que eu gosto muito, filme infantil, que é com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E eu acho que todos nós aqui temos grandes poderes. O Felipe, por exemplo, ele é um planejador excelente. Você é uma psicóloga. Meu Deus, você é a mais perigosa dessa vez. Deixa eu abrir um parênteses aí. Grava, não esquece do raciocínio. Eu tava pensando assim, porque assim, né, eu já falei algumas vezes aqui, e eu lido com, como o Lipinho falou, planejamento. Então, planejamento é a minha vida. E aí, quando eu tô perto de planejadores, a gente sempre fica conversando de planejamento. Tipo assim, tu viu tal coisa, tu viu tal coisa, tu viu tal coisa. E eu vejo, por exemplo, o arquiteto, os caras quando estão juntos, ficam conversando de prédio. Será que psicólogo fica olhando, olha o comportamento daquele cara, aquele bicho parece não sei o quê, aquele lá tem tendência psicopata e tal. Eu tenho certeza que ela vai chegar em casa. Porque a profissão certeza deles, não, né? certeza não. Mas eu acho que às vezes quando ela tá jantando, ela fala, tu viu o fulano lá que falou com a gente? Você viu como ele tem um trauma de infância com aquela fala que ele soltou? Coitado do meu esposo. Ele ouve muita coisa. Eu não acho nem que isso seja negativo, porque é a vibe dela, né? Estudar o comportamento das pessoas. Mas é interessante como, assim, eu nunca me encaixei nesse sentido na profissão. E eu passei muito tempo pra entender que eu não gostava de clinicar. Uhum. Então, clinicar é atender. Atender. Tá. E aí eu saí da faculdade e eu acho que eu precisava da psicologia. Muitas pessoas falam assim, mas tu, se tivesse escolhido assim antes, tu teria feito outra coisa? Não, eu teria feito psicologia. E as pessoas têm ideia de que psicólogo só atende e fica ali, né? Não. Com a canetinha ou com uma taça analisando o comportamento do outro. Mas eu nunca me encaixei no sentido de ser chamada para palestras e você fala de ansiedade, você fala de depressão, você fala de suicídio, e isso sempre me afetava muito, porque me incomodava no sentido de eu quero falar de coisas boas, eu quero deixar a pessoa para cima, eu quero mostrar para ela que tem sentido a vida, sabe? E eu acho que é aí que entrou a criatividade e o marketing, porque eu percebo hoje o quanto eu sou feliz fazendo o que eu faço, né, dentro da internet. E o quanto eu tô cumprindo meu propósito, mas também trabalhando no que eu gosto, né? E eu acho que isso torna a vida com sentido. E entra um marketing aí, né? Você vai dar sentido à vida de outras pessoas também. Eu acho que isso é muito forte. Se a gente pensar em marketing como vender uma ideia... E quando eu atendi as alunas da consultoria, é interessante isso, porque elas falavam assim, mas eu não sou boa em nada. Eu não tenho nada de bom, né? E aí
vinha o lance de... Cala a boca, não fala besteira. de atender a necessidade dela, mas mostrando pra ela Sim. o que ela mesma deveria enxergar, né? Eu acho que é aí que entra o marketing, acho que a Brenda também sabe falar disso, que ela trabalha com isso, né, Brenda? De que tu tá atendendo uma pessoa, tem um percurso ali que tu falou sobre autoridade, sobre vender e tudo mais, mas é pro melhor dela. Exato. É pra atender uma necessidade dela, né? Eu acho que antes a gente sempre fala lá na agência que a gente precisava de um psicólogo ali mesmo, porque... Não, é sério, real. Não, tô rindo Porque de a gente respeito, passa eu tô- muita dor de cabeça. Não, porque... Não pra gente, mas os clientes, eles têm um... A gente consegue ver literalmente, assim, o caminho da baixa autoestima. Tipo, não consigo gravar um vídeo, não vou conseguir, eu não tenho capacidade. E o cara tem doutorado, mestrado, pós-graduação, o mais top da clínica dele, ele tá contratando nosso serviço. E ele diz, não tenho capacidade de gravar um vídeo. É que no fundo, Bre, tudo que a gente adiciona na nossa vida, a gente adiciona numa casca de ser humano. Então, assim, você pode ser o doutor do que for, você pode ser o alto que for. No fundo, todo mundo tem medo de passar vergonha. Todo mundo tem medo De receber crítica. de se receber crítica, de ser rejeitado. Existem muitas pessoas, muitas pessoas, que conseguem trabalhar isso ao longo da vida e se portar muito bem. Pô, eu tenho certeza que na tua cabeça aí em casa, na cabeça de vocês, passou. Nossa, mas tal apresentador não parece que ter medo de falar. Mas isso tudo é fruto de muito treino. Então, no fundo, todo mundo tem medo de passar vergonha. Aí acontece isso aí que você tá falando. De Sabe- se frustrar, né? Sabe o que mais me fascina? É a capacidade que a gente tem de melhorar. Por que eu tô falando isso? Quando eu tava na faculdade de educação física, e eu falei que eu gosto muito de estudar sobre essas coisas, tipo de corrida e etc. Por que eu tô falando disso? Porque eu não sou uma pessoa que nasceu talentosa. Eu sou relativamente baixinho, então eu não tenho altura pra jogar basquete. Ah, mas tem jogado... Cala a boca. Se você for olhar a média, não tenho. Pra jogar basquete, pra jogar vôlei. Mas você já me viu jogando vôlei, por exemplo. Eu não vou dizer que eu sou bom, mas eu gosto muito. Tem piores. Tem piores, tem muito piores. E qual que é o meu ponto principal? Eu posso não ser bom naquilo. Mas a situação que eu tô hoje não determina o meu futuro. Então, tipo, por que eu tô falando disso? Porque quando a gente estuda, e principalmente você pode falar mais disso, eu acho que a psicologia, ela te dá o poder de entrar na mente das pessoas e mudar algumas coisas lá dentro. No sentido de que você consegue destravar alguns comportamentos da pessoa, seja pro bem ou seja pro mal. E quando eu tava na faculdade de educação física, uma das pós-graduações que mais me chamavam a atenção era de psicologia esportiva. Porque eu sempre fui, eu digo, eu não sou muito talentoso não, mas eu sou ousado. Ah, não sei fazer, não sei, mas eu vou aprender a fazer isso aí. Isso pra mim é natural, só que eu sei que pra maioria das pessoas não é natural. E eu sei que dentro da psicologia esportiva você consegue pegar um cara que tem muito potencial e mostrar pra ele que ele tem potencial. E a partir desse momento você muda a vida dessa pessoa. Eu acho que se a gente tivesse mais pessoas com essa visão e fazendo isso de fato, nós teríamos uma vida muito melhor em sociedade. E por que eu tô falando disso? Porque eu acho que às vezes a gente tem a oportunidade de fazer isso dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, dentro do nosso trabalho, do nosso grupo de amigos, e às vezes a gente simplesmente deixa passar porque nem a gente acredita que a gente pode. E eu acho que não é papo de coach, não é papo de coach, mas você acreditar que você pode fazer alguma coisa te dá poder pra de fato fazer aquilo. Porque se você acredita que você não pode, você nem vai tentar. Isso casa totalmente com o que vocês estavam falando. Muitas vezes a gente que tá olhando de fora sabe que ela tem capacidade de fazer aquilo, a gente sabe que ela poderia muito bem já estar fazendo aquilo, mas tem alguma coisa dentro da cabeça dela que diz pra ela que ela não pode. E muitas vezes só ela acha isso. Ó, tem um negócio que a gente já falou aqui várias vezes, a gente vai repetir. Eu acho que esse negócio vai voltar quase em todo o podcast, que é o seguinte: o que você pensa se torna aquilo que você fala, aquilo que você fala se torna aquilo que você faz, o que você faz se torna seus hábitos, os seus hábitos vão se tornar sua identidade, que vai reforçar aquilo que você pensa. Então, tudo começa na cabeça. Sim. Eu lembro que tu falou de psicologia esportiva. Dentre todas as coisas que eu já fiz, eu já atendi um lutador. E foi muito louco a Você pode entrar lá e bater nele. Você pode sim. Mete a mão na cara dele!
E eu lembro que quando ele chegou pra eu atender ele, era muito legal o atendimento, porque era no local que ele lutava. E ele não acreditava que era capaz de vencer, né? E a gente foi trabalhando, e o mais incrível é que ele perdeu a luta. Olha que legal. Ele perdeu a Eu não sei se eu te luta. contrataria depois desse testemunho. Mas Não pra eu lembro- bater em alguém. Eu lembro que quando ele chegou, quando a gente fez um retorno, um encontro com todo mundo, ele falou que o trabalho mais significativo foi o da terapia, porque ele disse, eu perdi no ringue, mas eu venci na minha mente. Mas, Uau. E aí ele disse que lutou, mas saiu tranquilo, eu dei o meu melhor. Então, acho que muitas vezes acontece isso na nossa cabeça, né? Mesmo dando o nosso melhor, a gente ainda se cobra por querer mais, querer mais. E eu acho que, no fundo, a gente busca a perfeição. É. E perfeição não é uma característica humana. Perfeição só isso, você tocou num ponto tão importante, porque assim, ó, quando vamos sempre voltar para o marketing e daí fazer o paralelo com aquilo que a gente está falando. Eu acho que um dos maiores, o bom marqueteiro, ele tem que conhecer duas coisas na ponta da língua, assim, mas sabe, assim, do fundo do coração. É o produto que ele vende, ou serviço, e o público para o qual ele está vendendo. Eu acho que essa é a base de tudo. Então, se a gente fizer o paralelo isso com a vida do cristão, qual que é o produto que você está... E aí um monte de gente vai querer me matar agora. Não estou falando que Deus é um produto, não estou falando que Deus é um serviço. Estou falando da questão do evangelho, né? Porque quando Jesus fala bem assim, de pregar, o ato de pregar é o ato de você testemunhar, de falar... De apresentar aquilo que você de tem. apresentar aquilo que você está falando. Então, o primeiro passo é conhecer. Então, você precisa... Jesus, quando ele olha pro fariseu que tentou armar uma cama de gato lá para ele, né? Jesus estava pregando, daí o fariseu vem e fala assim, ó, qual que é o maior mandamento de todos aí? Porque agora a gente vai pegar Jesus, pô, porque se ele falar que é um, a gente fala, e o outro? E daí fica naquela queda de braço. Daí Jesus vira para ele e dá a melhor resposta de todos os tempos. Que daí ele fala assim, amar o teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E eu sempre vejo muita pregação, quase 100% das pregações, sempre voltada o amor ao próximo. Mas as pessoas esquecem do final da frase, como a ti mesmo. Então, se você não tem amor próprio, muito difícil você amar outra pessoa. Se você não respeita os seus limites, é muito difícil você respeitar os limites de outra pessoa. E agora, como é que você vai falar de um Deus que você não conhece? Quer dizer, você vai chegar lá no seu amigo e falar bem assim, ó, você não tem certeza da sua salvação. E a gente tem que ter certeza da nossa salvação. Isso não é prepotência, não é arrogância. Certeza da salvação através de Cristo Jesus, através do sacrifício que ele fez, que ele pagou. Você já imaginou como seria se chegar para um amigo e você falar, ó, vamos lá na minha igreja, eu não tenho certeza se eu vou ser salvo, e eu tô te chamando para ir lá não ter certeza comigo também, para ficar nós dois vivendo a vida como se fosse a entrega do último ano lá de boletim, para saber se a gente aprovou ou não, e daí vai chegar lá no final do ano, Deus vai botar o que eu fiz de bom na balança, vai botar o que eu fiz de ruim, vai pesar, e daí se for para um lado, vai ser salvação pelas obras. Cadê Cristo dentro dessa equação? Então você, primeiro ponto, precisa conhecer aquilo que você acredita, do fundo do seu coração. E depois conhecer o seu público, conhecer para quem você está falando, a forma como você tá falando, porque cada pessoa vai ser alcançada de alguma forma. E para cada pessoa, porque assim, a Bíblia ela é completa. E ela trata sobre todos os aspectos da vida humana. Então a gente já fez podcast aqui sobre algumas coisas e uma delas foi sobre vida financeira. Então a Bíblia trata muito sobre dinheiro. De repente, uma pessoa vai conhecer a Cristo através da vida financeira dela. Tem problema nisso? Não, problema Nenhum. Você está entendendo? Porque Deus é poderoso para restituir a sua vida financeira, para te dar inteligência. A Bíblia fala sobre relacionamento conjugal, não fala? Com certeza. Pode ser que tenha alguém que vai conhecer a Deus através de um assunto sobre relacionamento conjugal. E assim vai. Por que eu estou falando disso? Porque quanto mais você conhece da Bíblia, quanto mais você conhece sobre o produto que você tem para vender, mais fácil é de você conversar com as pessoas. Felipe, trazendo isso para o marketing digital, quando a gente fala sobre marketing digital, existem várias vertentes. E uma das vertentes, que eu acho que é o que você ensina, né, aos seus clientes a serem influenciadores e terem criatividade para fazer seus conteúdos, é literalmente os influenciadores. E a frase que as influencers mais falam é: eu tô só mostrando isso aqui porque eu acredito. Eu uso.
Por que vende? Porque ela tá falando exatamente isso. Sim. Ela usa, as pessoas veem ela usando e as pessoas querem usar. Porque ela usou. Só por esse fato. É por isso que tantas pessoas contratam os influencers e eles estão ganhando tanto dinheiro em publicidade. Sim. As famosas publis que você escuta aí. Porque está usando. Tá conhecendo o produto. Ela fala, oi, gente, eu não mostrei esse produtinho pra vocês aqui, mas faz uns 3 meses que eu já tô usando. E olha meu rosto, a diferença. Cheio de procedimento. Aí, olha aqui, gente, 3 meses, hein? Eu conheci o produto e agora eu tô apresentando pra vocês. Galera, putz, olha o rosto dela, cara. Eu vou comprar esse produto, vou lavar meu rosto com água gelada, entendeu? Então a pessoa vai lá e compra. Sim. Ela demonstrou que usou, demonstrou conhecimento, e é exatamente isso que você falou. Então, se a gente demonstra conhecimento, se a gente apresenta Cristo de uma forma que as nossas experiências, a nossa vida, demonstre a Ele, não tem como. A pessoa ela não vai deixar de te ouvir. Eu ia falar exatamente isso. Muita gente pergunta, por que você tá tão feliz hoje no sábado, por exemplo? E muitas vezes a gente fala, Porque eu não trabalho, né? final de semana. Final de semana. É o final de semana. E daí, tipo, tu perdeu uma chance de falar exatamente o porquê. Eu não sei vocês, né? Mas o fato de ir pra igreja no sábado, encontrar os meus amigos, cantar, ouvir a palavra de Deus, isso mexe muito comigo, isso me deixa muito feliz. Sim. E eu acho que se a gente falasse da igreja, falasse de Deus, com a mesma paixão com que a gente fala de algumas outras coisas, Sim. a gente converteria muito mais pessoas. E assim, ó, às vezes não é nem porque você não é apaixonado por Deus. Eu acredito que você seja apaixonado por Jesus, mas talvez você não consiga, por algum motivo, falar com as suas palavras o porquê que você é apaixonado por isso. Mas eu acho que é uma questão de prática, porque a partir do momento que você começa a realmente acreditar que você tá feliz porque você tem a mensagem de salvação na sua vida, porque o seu relacionamento com Cristo te faz feliz, fica muito mais fácil de você mostrar isso para outras pessoas, e é como você falou, a influência, ela mostra o que ela tá fazendo e como isso tá melhorando a vida dela. E a gente, no cristianismo, pode fazer a mesma coisa, mostrar o que a gente tá fazendo e como isso tá melhorando a nossa vida. Eu não acho que isso vá, tipo, isso, a partir do momento que você aceitou Jesus, você não vai ter mais problema algum. Não, Sim. de fato não. Mas, definitivamente, você vai saber como passar por cada um dos seus problemas. E eu acho que o mais importante do que tudo isso, você tem a esperança de que esse problema será resolvido lá na frente. E a esperança hoje, na minha opinião, ela seria a maior forma de conversão que você poderia dar, porque as pessoas hoje, elas sofrem muito, principalmente porque ou elas têm medo, ou elas não têm esperança, não têm fé no futuro. Sim. Então, geralmente, a ansiedade, ela é um medo do que vai acontecer. E a depressão, muitas vezes, ela é uma tristeza por algo que já aconteceu. E não que o cristianismo, ele soluciona, agora você não tem mais depressão nem ansiedade. Não, mas ele te ajuda a passar por isso. E eu acho que se a gente relatasse mais os nossos testemunhos, a gente converteria muito mais pessoas. E não é um converter só de, é um número a mais para a igreja. É o de realmente melhorar a vida daquela pessoa, como a gente estava falando dos produtos aqui. Você, às vezes, tem um produto que pode melhorar a vida de alguém. Você sabe que tem um amigo seu que se beneficiaria muito com a mensagem do evangelho na vida dele. E muitas vezes, eu não sei porque, a gente acaba não falando isso, não testemunhando. E eu queria saber de vocês, que são mais experientes no assunto, se vocês teriam alguma dica prática para dar para essas pessoas que muitas vezes querem falar, mas não sabem exatamente como falar, ou não sabem a forma de começar esse assunto, não sabem como se posicionar, às vezes dentro de casa, às vezes no grupo de amigos. Não estou falando nem numa esfera de digital ainda, de Instagram, mas começando menor ali dentro de casa, na roda de amigos. Vocês teriam alguma dica para dar para essas pessoas? Pra falar do evangelho, você fala? Isso, para se comunicar melhor, para falar com mais clareza, para conseguir expressar aquilo que tá dentro da cabeça delas, porque muitas vezes o pensamento da pessoa é maravilhoso, e daí quando ela vai falar, tipo, sabe quando, na minha cabeça era muito melhor. Vocês têm alguma dica? Eu acho que nós estamos constantemente inspirando pessoas, mesmo sem perceber que nós estamos inspirando, né? E eu era uma pessoa que eu dividia muito profissão e espiritualidade, então eu pensava, eu vou seguir minha profissão ou eu vou falar de Jesus? Eu dividia muito essas duas áreas, sabe? E foi uma luta muito grande pra mim, de pensar,
Tá, mas na clínica, como que eu posso falar de Jesus? Como que eu posso transmitir Jesus? Até porque o conselho é bem explícito quanto a isso, né? Sim, bem, não manifeste sua fé, não fale da sua fé para outras pessoas. Mas eu tinha uma noção equivocada do que era o tipo conselho- da... conselho de entendi. psicologia. Tá, entendi. Os conselhos... Entendi. Foi o conselho, foi, mas onde é que tá esse conselho? Conselho de quem? o conselho de Conselho fosse psicologia. bom, não dava, vendia. Não, mas beleza, é o conselho do... Tá E certo. aí eu li um livro que se chama Chamados para Criar, que é maravilhoso, que fala sobre empreendedores cristãos. E aí o autor, ele fala justamente sobre o seu trabalho pode ser o seu ministério. E você não precisa falar diretamente de Jesus, você pode transmitir Jesus através das suas ações. Uau. E isso foi... Meu Mind blow. Deus. Então hoje, eu não falo diretamente sobre Jesus no meu Instagram, porque eu ensino sobre criatividade, que não Sim. deixa de ser dele, né? Porque ele que nos Aham. fez criativos. Mas hoje eu falo diretamente sobre conteúdo. Mas transforma a minha vida quando alguém vai lá no direct e fala: Suzy, eu tô pintando aqui a parede do meu quarto porque eu vi que tu fez teu escritório gastando pouco, tu mostrou isso pra gente, então vou preparar aqui meu cantinho. E aí eu percebo que eu tô inspirando pessoas também quando a pessoa fala: nossa, eu tirei a ideia hoje do papel, eu tô tendo coragem de aparecer aqui nos stories, sabe? Então eu acho que se a gente dividisse menos a nossa vida espiritual da profissional, da vida de amizade, de relacionamentos, eu acho que a gente transmitiria mais Jesus. Então, se eu tivesse que dar uma dica, seria: seja você mesmo, transmita Jesus, mas sempre cuide do outro através das suas ações, sempre tenha cuidado nas suas palavras. Mas assim como dentro do marketing, que a gente atende a necessidade de pessoas, e nunca é sobre a gente, né? O que eu faço não é sobre mim, mas sempre sobre o outro. A gente tem esse pensamento de ser sobre o outro, né? Então, eu tô fazendo por quê? Porque eu tô sendo visto ou porque eu realmente amo o meu próximo, né? E nas pequenas ações, porque não precisa eu estar falando diretamente sobre Jesus, abrindo a Bíblia ali no Salmo 91 para estar falando dele, mas como que eu tô transmitindo Jesus através das minhas ações, né? Como que eu tô tratando minha mãe, meu pai, meu esposo? Será que eu tô sendo a mesma pessoa com meu esposo fora e dentro de casa, né? Então, são nessas pequenas ações que a gente transmite Jesus, mesmo sem perceber. Essa questão que você falou sobre estar dentro de casa, eu lembro muito de um sermão que o pastor, eu não lembro, mas eu lembro do seu sermão, valeu a pena. Que ele falou que um menininho, o sonho dele era que os pais morassem dentro da igreja. Meu Deus. Porque o pai dentro da igreja era uma pessoa legal, era uma pessoa que cuidava dele, que amava ele, mas que dentro de casa batia na mãe e era agressivo. Então, essa questão das atitudes, elas são muito necessárias. Mas ainda falando sobre atitudes e ainda não demonstrando exteriormente essas atitudes, eu acho que se fosse pra gente classificar, colocar em primeiro lugar o ministério de oração. Sabe, a gente interceder pelas pessoas é muito importante e isso traz propósito pra gente. Porque às vezes a gente fica tão preocupado em fazer algo para que a pessoa seja convertida e para que ela entenda quais são os seus pensamentos hoje e você fica tão bitolado naquilo que talvez se você tivesse orado por ela, Deus mostraria exatamente a necessidade que ela precisaria naquele dia, sabe? Eu vejo que... Eu tô lendo um livro ali que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Dica pra você, muito bom mesmo. E um simples cuidadinho no sentido de... Nossa, gostei muito do seu cabelo hoje. Como a definição do seu cabelo ficou linda hoje. Parabéns. Eu acho que é por isso que você cuidou tão bem dele pra vir nesse podcast. Cara, é um elogio. Talvez a pessoa passou o dia inteiro cuidando do cabelo dela pra estar ali. E você reconheceu. Ela foi vista. Sabe? Então a gente precisa orar pelas pessoas e as necessidades vão aparecer e Deus vai trazer. Hoje o Felipe fez exatamente isso ali. Ele falou, a gente tava vindo no carro e eu escutando o áudio no meu fone, porque eu tava trabalhando ainda dentro do carro. E daí do nada, parou. E aí eu olhei assim pra trás. Gente, o que aconteceu? A gente parou aqui no meio da rua. E o Felipe do nada saiu doido assim do carro. E quando eu fui olhar, ele tava comprando um lanche pro cara que tava ali no sinal, sabe? Porque ele pediu. E ele fez o pedido certo. Então, sem dúvida nenhuma, a gente cumprir com as necessidades das pessoas é o mais importante. E às vezes, tô com fome. Vou orar aqui por você. Gente. Apareceu o Monark. Exato, tipo, atenda as Senhor, necessidades. coloca alguém na vida desse homem pra alimentar ele. Exato, então atenda as necessidades conforme elas são pedidas, sabe? Uma vez o pastor falou bem assim, né? O pastor vendo um irmão da igreja, chegou uma moça e falou bem assim, eu tô sem leite em casa e não sei o quê. E daí o irmão pegou e falou bem assim, vem cá que eu vou orar com você. Quando o irmão falou assim, o pastor falou bem assim,
E você sabe com a tua oração tirar leite de pedra? Aí o cara falou, não, então enfia a mão na carteira e dá o leite. E sabe, assim, uma coisa nessa linha de raciocínio. Ainda na pergunta do Lipinho, que ele falou sobre um conselho prático de como falar de Jesus. A minha abordagem, ela foi sempre... Eu sempre cuidei muito com as palavras, porque eu acho, a Bíblia fala que a língua, ela tem poder para dar vida e tem poder para tirar Faca a de vida. 2 gumes. E eu acho isso, a gente escuta muito, né? Um ato vale mais que 1000 palavras. E daí você acaba supervalorizando os atos, que eu acho que é extremamente importante. O exemplo é muito alto, mas a gente acaba, com isso, menosprezando o poder das palavras. E eu acho que aí está o perigo. Eu não acho que os atos valem menos, os atos realmente valem muito. Mas as palavras também valem muito. Também Ou vale seja, bastante. as duas coisas valem alto. Tanto o que você fala como o que você faz é extremamente importante. Então, eu sempre tentei agir com as pessoas da mesma forma que Cristo agiu comigo. A primeira coisa de todas ele me deu livre-arbítrio para escolher ser filho dele ou não, escolher ele como Salvador e Senhor da minha vida ou não. Então eu nunca começo uma fala de Jesus como se eu fosse o dono do livre-arbítrio daquela pessoa. Eu não estou dizendo que a verdade é relativa. Não tem nada a ver com isso. Eu acredito que o Deus da Bíblia, Jesus Cristo é o Filho de Deus, e ele é o único Salvador para toda tribo, toda língua, todo povo, toda nação. E a Bíblia tem poder para transformar e Jesus Cristo tem poder para salvar. Essa é a verdade, não é a minha verdade. Essa é a verdade. Porque se a verdade é só a minha, então se a verdade é verdade só para alguns, então ela não é verdade. Verdade é verdade e ponto. Né? Filosofia diz isso. Verdade tem que ser verdade e ponto, acabou. Mas existe o livre-arbítrio. Então cada um pode escolher se aceita isso ou não. Não se aceita se aquilo é verdade, porque o fato de eu escolher, de eu não escolher aquilo para minha vida, não quer dizer que aquilo deixa de ser verdade. Eu subo em cima de uma casa e eu escolho que a gravidade não existe mais. E aí eu pulo. Eu ter escolhido que a gravidade não existe mais, não vai influenciar em nada, eu vou cair de cara no chão e pronto, acabou. Então é basicamente isso. Então eu começo respeitando o livre-arbítrio. E eu sempre tento apresentar Cristo de uma forma mostrando o que ele fez na minha vida. Então, testemunhando das coisas boas. Eu sempre faço assim, porque eu venho de um ramo de muita ciência e matemática. E é muito triste ver o que aconteceu com a ciência, porque a ciência ela começou no colo de Deus. Todos os grandes cientistas assim que inventaram coisas muito significativas, todos eles acreditavam muito em Deus. E quanto mais, pouca ciência te afasta de Deus, muita ciência te aproxima de Deus. Então os caras que eram assim, muito, muito grandão, Isaac Newton, tem uma porrada de cara que acreditava muito em Deus. Só que ao longo do tempo a ciência foi trazendo um discurso, que daí é isso que acontece aí, o conselho, não pode mais falar de Deus, porque agora, enfim, tem um monte de coisas mais complexas que a gente vai ter que fazer um outro podcast para poder conversar disso. Mas eu venho de um ramo onde muitas pessoas falam, acreditar em Deus é burrice. Você está sendo retrógrado, ingênuo de acreditar em Deus. Então eu pego e falo assim, vou te mostrar o que aconteceu na minha vida. Eu não posso olhar para você, porque assim, Deus não me chamou para ser advogado dele. Deus não chamou ninguém para ser advogado dele. Ele não precisa de advogado. Ele é o rei do universo, o criador de todas as coisas. Ele precisa de testemunha. Uau. É diferente. Então eu não preciso de advogado. Deus não precisa defender ele. E aí eu olho sempre e falo assim, cara, eu gostaria muito de orar para Deus e pedir que ele se materializasse aqui na sua frente e na minha frente. Só que ia morrer nós dois, se isso acontecesse. Não vai acontecer. E se acontecesse, ia morrer nós dois. Mas eu não consigo fazer isso e isso não vai acontecer. Agora, Deus é real. E aí eu conto o meu testemunho. Aí conto o testemunho financeiro, conto o testemunho de casamento, conto o testemunho de salvamento e tudo mais. E daí essas histórias, porque contra essas histórias, não tem como o cara falar que aquilo é mentira. Porque aconteceu na minha vida e eu sou a prova real daquela situação. Mas é sorte. Mas é milagre. Milagre não. Mas é sorte. Mas é o poder da sua mente. Não é. É Cristo, entendeu? Então, primeira coisa, o testemunho.
Depois, o que eu faço? Eu tento enxergar naquela pessoa, e daí vem a questão do marketing, uma necessidade dela. Então, falar a respeito dessa situação. Porque eu sempre, depois que eu deixo claro que o livre-arbítrio, o direito de escolha é teu, a pessoa desarma. Aí eu mostro a prova social daquela situação. Na minha vida aconteceu dessa forma. Aí eu venho para o fato de onde eu mostro assim, cara, se Deus e Jesus Cristo for mentira, foi real, eu não perdi nada de ser crente. Na verdade, eu só ganhei. Porque a Bíblia fala para eu pagar meus impostos, a Bíblia fala para eu ser um bom pai, a Bíblia fala para eu honrar pai e mãe, para eu não matar ninguém, para eu não roubar. Então, foi bom para mim, foi bom para a sociedade. Se Deus não existir, eu não perdi absolutamente nada. Não tem nada que você possa colocar na minha frente que vai fazer o fato de eu ter sido cristão não ter valido a pena. Ah, você não usou droga, você não participou de orgia, você não fez bababá, não sei o quê. Nada disso vai fazer, no final das contas, vai pesar pro lado positivo. Agora, se eu tiver certo, meu amigo, se eu tiver certo, aí custou tudo para ti. Custou a eternidade. Entendeu? Então, esse é o terceiro ponto. Depois que eu fiz esses 3 passos, aí o próximo passo é tentar enxergar na pessoa alguma coisa que ela goste de falar e trazer aquilo para a Bíblia. Ah, eu gosto de falar sobre dinheiro. Então, vamos falar de dinheiro à luz da Bíblia. Eu gosto de falar de relacionamento. Eu gosto de falar sobre... Enfim, nesse sentido. Então, de forma prática, essa é a forma que eu uso para abordar e falar, respondendo a tua pergunta, Lipe. Essa é a forma que eu uso para falar de Deus para as pessoas. E isso dentro do marketing, quando tu se relaciona, tu tem mais chances de fidelizar um cliente. E aí, a gente vê Jesus de novo dentro do marketing, né? Porque, assim, quando você se preocupa com o cliente, quando você quer saber o que ele gosta ou não, quando você dá um retorno para ele sem querer vender, só para saber se ele tá bem, Sim. ele vai escolher você, ao invés de uma pessoa que não liga para ele, né? Então, com Jesus e com amizades e relacionamentos, é da mesma forma. Eu passei por uma situação de ir até o mercado e uma pessoa me abordou para falar da Bíblia. Mas, assim, diferente do que tu falou, ela queria mostrar a verdade dela. E aí eu saí daquele ambiente com 2 sensações, né? A primeira foi que eu preciso conhecer mais do produto que a gente falou sobre Jesus, né? Sim. E sobre a Bíblia também. Mas a segunda coisa é o quanto é ruim você receber Jesus assim. E eu fiquei pensando, quantas vezes eu não quis introduzir Jesus nas pessoas dessa forma. E eu fiquei pensando qual a melhor forma de levar Jesus. É se relacionando. E dentro do marketing também, para tu conseguir clientes também, para tu conseguir vender também. Tudo tá na base do relacionamento, né? O evangelho, ele é relacional, né? O resumo de Cristo, da lei, foi exatamente relacionamento. Relacionamento, amar o teu Deus sobre todas as coisas. Então, amar é relacionamento. O que é amar? Amar, na minha opinião, é escolher. O amor se resume a escolher. Escolher o melhor para a pessoa o tempo todo é escolha e ação. Então, amar Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Tem um livro, eu acho que é do... Como é que é o nome do cara? Acho que é do Augusto Cury. Jesus, o maior psicólogo que já existiu, é dele, né? E aí ele fala... Esses dias eu estava vendo uma pesquisa, Jesus fez, ao longo do Novo Testamento, do que está relatado, quer dizer, deve ter feito muito mais, né? Mas do que está relatado assim... Eu vou chutar um número aqui, tá? Eu não lembro de cabeça da pesquisa, porque minha memória é fraca para essas coisas. Mas ele fez, tipo, 390 perguntas, 380 perguntas, e foi feito não sei mais quantas perguntas para ele, e ele respondeu muito poucas. Então, você não está preocupado em responder. A gente fica muito preocupado, a gente encara, quando a gente vai falar de Cristo e Jesus, a gente encara tudo como se fosse um debate. Então, eu vou falar de Cristo para ti. Pô, teu amigo cresceu contigo, vocês conversam sobre qualquer outra coisa. Aí você vai falar de Jesus e o cara não é crente. Aí você vai falar de Jesus para ele e você entra no modo debate. Não, agora eu vou converter esse homem. Eu quero converter esse cara, eu preciso, ele vai ter que aceitar o que eu tenho para falar para ele. E não é seu trabalho. O trabalho de convencimento, É o Espírito ele Santo. é único e exclusivamente do Espírito Santo. A gente é o canal. Então, a gente tem que falar. Então, se a gente se desarma desse papel que não é nosso, de eu que vou converter esse cara, você já alivia a pressão em cima de ti mesmo, assim, uns 90%. Né? Tipo assim, eu que sou o papel de converter. Quer falar alguma coisa? Quero.
É que tem uma coisa que eu acho muito interessante. Por exemplo, eu gosto muito de fazer trilha, de subir montanha, de cachoeira, mar, praia, qualquer coisa. E eu gosto muito de contar essas coisas para as pessoas. Só que nada se compara. Por exemplo, eu posso te falar como é determinada cachoeira. Mas você só vai saber de fato como é aquela cachoeira se um dia a gente te levar lá e você ver aquela cachoeira. E por que eu tô falando disso? Eu acho que muitas vezes a gente tenta explicar para as pessoas o porquê de algumas determinadas ações, quando a maneira mais assertiva é fazer com que aquela pessoa veja aquilo que você está vendo. Então, se você estiver errado, você me corrija. Uma das coisas que eu acredito que aconteça dentro de um consultório, por exemplo, é você fazer o paciente enxergar qual que é o problema dele. Quando ele começa a falar, você sabe, problema com os pais na infância. Mas você leva ele até lá para que ele veja que o problema dele foi aquilo, e a partir do momento que ele viu, tu não precisa mais debater. Ele sabe qual que é o problema dele. E eu acho que muitas vezes a gente não tá preocupado em levar a pessoa lá e falar, cara, trazendo o exemplo da cachoeira, vem cá, caminha aqui. Isso aqui é o que eu tô falando. E aí a pessoa vê aquilo com os olhos dela e ela não precisa de mais nenhuma explicação, porque ela tá vendo aquilo. E eu acho que se a gente traz isso pro cristianismo, a gente passava a ser muito mais assertivo. Eu acho que, não sei, o teu avô é pastor, né? O meu avô também era muito estudante de Bíblia. E na época deles, eu acredito que seu avô também fazia algo parecido, era aquela, chegava uma visita lá, meu avô basicamente trancava a porta e falava, esse cara só sai daqui hoje batizado. A gente vai falar... Os Wolves não era assim, não. A gente vai falar um monte aqui sobre espiritualidade e a gente vai debater. E tipo assim, no final das contas, meu avô tava com a melhor das intenções. Ele sabe muita coisa. Meu avô é tipo, de Bíblia, que eu conheço pessoalmente, é o cara mais inteligente. Só pra dar um exemplo, uma vez a gente foi fazer um estudo do Clube de Desbravadores sobre inspiração, revelação e iluminação da Bíblia. E ele levou, tipo, acho que foram 57 passagens bíblicas. E toda vez que alguém... E eu pedi ele, tipo, na sexta-feira, isso foi no sábado. E toda vez que alguém lia a passagem numa versão que não era a dele, ele repetia a versão, o verso na versão que ele gostava. E nessa época, ele tava fazendo o estudo bíblico dele há um tempão e tava, tipo, no segundo ano e tava bem no comecinho. E daí alguém perguntou pra ele, mas por que tá demorando tanto? Ele falou, não, é que agora eu tô fazendo decorando. E daí, tipo assim, ó, é um cara, tipo, bizarro em conhecimento de Bíblia, só que a abordagem que era usada antigamente era muito dessa, não, a gente vai sentar aqui, a gente vai debater até que eu te prove que eu tô certo e por que você tá errado. E eu acho que é muito mais fácil quando você falou que Jesus fazia muita pergunta. Sim. A ideia não era ele dar a resposta, era fazer com que a pessoa chegasse naquela resposta. Sim. E eu acho que se a gente tivesse essa maturidade... E eu não tô falando, você vai chegar no nível de maturidade de Jesus. Não, mas o exemplo dele tá ali, você pode tentar seguir. Porque hoje o nosso comportamento, ele é reflexo do comportamento de alguém que é próximo da gente que a gente segue. E se você tem o poder de escolher quais comportamentos tu vai seguir. Talvez na tua família não tem ninguém que toque violão, mas tu quer tocar violão. Você passa a se relacionar com algumas pessoas que tocam violão e você pode tornar isso um comportamento seu. A partir de hoje eu toco violão. Toco bem? Não sei, mas eu toco. E eu acho que a gente pode... tentar cada vez mais ser mais parecido com Cristo. Eu não sou uma pessoa que faz isso, beleza, mas Jesus fazia e eu quero fazer isso. Como que eu faço isso? Relacionamento com ele, entendimento primeiro, porque você tem que conhecer do produto. Sim. Depois que você passa a conhecer o produto e você conhece o público, você sabe exatamente quais perguntas fazer e como conduzir aquela pessoa até a mesma visão da cachoeira que você tem. Eu acho que isso é fundamental. Porque, assim, retomando lá o raciocínio, Jesus Cristo, ele vem e ele... Uma vez eu fiz um treinamento, antes de falar o que eu ia falar, uma vez eu fiz um treinamento com um cara que tinha 5 pós-doutorado em coach, ele era psicólogo e tudo mais, que a palavra coach ficou muito banalizada, né? Mas o cara, ele foi um dos primeiros ele foi um dos que começou a parada toda. Só que ele é um sério, né? Eu sei que tem vários aí que não são, mas ele era bem sério. Só fala mal quem nunca foi mentorado, pronto, falei. E daí ele falou assim ele falou assim, cara, você quer se livrar da pessoa o mais rápido possível, você dá um conselho pra ela. E daí você já fala logo o que ela tá passando, porque daí ela já vai pegar e já sai de perto de ti e acabou. E ela não vai mudar. Porque ela não vai mudar. A pessoa, para ela mudar o comportamento dela, ela precisa ela chegar na conclusão do que ela precisa mudar e do que ela precisa fazer. Por isso que Jesus Cristo fazia tantas perguntas para as pessoas, né? Porque daí você faz a pergunta, o cara tem que responder. Ah, beleza, agora eu tenho que... Eu cheguei nessa conclusão. E ele faz uma coisa que eu acho impressionante, que é chamar as pessoas para viver junto.
Eu acho que esse é o grande ponto. Ele chega, ó, vem e segue-me. Então ele não senta o cara e dá se eu vou fazer aqui uma série de 32 estudos para você primeiro, para daí depois não sei o que e tal. Não, ele fala, ó, vem e segue-me. Então o método de Jesus, ele é um método prático de ensino. Teve muito, ao longo de toda a experiência desses 3 anos que os discípulos viveram lá com Jesus, teve muito chá de Bíblia, né? De sentar e escutar. Mas antes disso eles estavam construindo a casa de alguém, depois disso estavam curando alguém, depois disso estavam comendo junto. Então é a mistura da prática com Isso aí o crente faz até hoje, né? Comer junto é um dos meus rolês favoritos. Eu conheço muita gente, muita gente que se converteu ao cristianismo, não pelos estudos. Conheço gente também que se converteu pelos estudos, mas eu conheço muita gente que se converteu por causa de um almoço na igreja. O cara vai no almoço, aí participa de um almoço, daí fala bem assim, nossa, eu nunca tive um almoço assim na minha igreja, ou nunca tive um almoço assim na minha casa, com os meus pais, com a minha família toda brigada, e vocês, nossa, são tudo povo diferente, como é que se gosta tanto, e não sei o que e tal. E aí o cara começa a ver aquilo e fala, pô, mas vocês têm um negócio que é diferente. Sim, é Cristo no nosso coração. Todo mundo é pecador igual você aqui. Mas a gente está todo dia estudando a Bíblia, tentando cada dia mais ser um pouquinho mais próximo de Cristo. Aí você lança a pergunta, né? O que você acha de viver assim também? Você acha que a sua vida... Aí você começa a conversar com o cara dele. Eu acho que se eu vivesse assim... Pronto, ele chegou na conclusão. Mais um discípulo para Cristo. A gente tinha um costume no meu grupo de amigos lá da Bahia, que era... Como nós éramos muito próximos, a gente sempre comemorava o aniversário das pessoas, tipo, só a gente. Ah, vai ter uma festa da família. Tanto faz, vamos fazer a nossa e depois ele faz o da família dele. E daí, isso era meio que comum. A pessoa chegou no nosso grupo, tinha um rapaz lá que decorava as datas, que claramente não sou eu. Se você é meu amigo, não espere que eu te dê parabéns no seu aniversário, porque eu não sei que é o seu aniversário. Me avise. E aí, qual que é o ponto? Esse rapaz, ele sempre decora, porque pra ele era muito importante. Ele sempre memorizava as datas de aniversário e ele fazia os aniversários dessas pessoas. Ele organizava, fazia um grupo no WhatsApp, essas coisas. E daí teve um rapaz que começou a andar com a gente. E normal, ele tipo não era batizado ainda, mas começou a ir ali na igreja, foi se envolvendo com os jovens. E ele meio que virou do grupo, né? Ele passou a ser do grupo. E daí quando chegou a data de aniversário dele, esse meu amigo fez o que ele fazia com todo mundo, que era algo do nosso grupo. Sim. Juntou a gente ali, fizemos uma festa surpresa. E na festa, esse menino chorava de um jeito. E, tipo, isso começou até a doer. Falou, nossa, a gente achou que ele ia ficar feliz, ele não para de chorar, o que tá acontecendo? E aí, depois a gente descobriu que aquela era a primeira festa de aniversário que ele recebia na vida dele inteira. E aquilo, tipo, mudou a vida dele, porque foi um grupo da igreja, pessoas que... Não, a gente não era tão próximo assim dele ainda, mas a gente tratou ele da forma que a gente se tratava. E isso foi muito impactante pra ele, foi muito importante pra ele. Eu garanto que ele se sentiu mais amado do que se eu simplesmente jogasse, Jesus morreu numa cruz pra você. Tipo, quem é Jesus, tá ligado? Ele conhece você. E tem uma coisa que a gente faz ali no Guanabara, que são os estudos bíblicos lá com o Leonide, e a cada uma vez por mês, ou a cada 2 meses, a gente faz a partilha da aliança, que é juntar todo mundo ali, fazer a comida. O Fê já foi convidado, inclusive. Ele quase nunca vai, mas ele sempre é convidado. Não vou porque é programa de jovem e eu não sou mais jovem. Mas a partilha da aliança, ela é para todos. E uma das coisas que eu já fiz... Tinha um rapaz no meu trabalho que ele, segundo ele não acredita em Deus, nem nada desse tipo. Só que a gente trabalhava um do lado do outro e a gente sempre tava conversando. E eu gostava muito de conversar com ele. E daí teve um sábado que a gente ia ter partilha da aliança, ia ter almoço dos jovens. E eu falei, cara, tu fica perguntando essas coisas, eu não vou te falar mais nada. Se você quiser saber como que é, sábado que vem a gente vai ter um almoço lá na igreja. Não é só pra quem é da igreja. Tu pode ir lá, conhecer a gente, ver como que é lá dentro da minha igreja. Esquecer tudo que já te falaram e ver com seus próprios olhos como que é. A gente vai comer lá também, então tu come junto com a gente, passa o dia ali comigo. E ele foi, os pais deles, tipo, acharam super estranho, porque, tipo, certeza que você vai na igreja? Eu vou te levar lá se você for. Ele falou, não, eu vou. E os pais dele foram levar ele lá na igreja. Foi bizarro, assim, eu achei muito engraçado. Daí o pai dele falou comigo, a mãe dele falou comigo, e ele passou o dia com a gente. Lá na igreja ele não falou muita coisa. E daí depois eu perguntei, ué, cara, tu gostou, tu não gostou? Tu ficou meio quietão lá? Ele falou, cara, é porque eu nunca fui tão bem tratado na minha vida. Nossa, que legal. E aí, tipo, ele achou uma experiência fantástica. Sim. E assim, eu não levei ele lá, tipo, hoje eu vou batizar esse menino. Não, eu levei ele pra ele ver como que é. E qual que é o meu ponto? Eu acho que se a gente realmente viver isso,
entra naquele ponto que tu falou. A nossa vida, sem necessariamente a gente precisar ficar falando, não, Jesus é isso, Jesus é aquilo, a nossa vida vai testemunhar para as pessoas. Ele pode não ter entendido exatamente o que o pastor falou naquele dia, mas ele percebeu que naquele lugar ele foi muito bem tratado. E isso é o amor de Jesus também. Então, eu acho que se a gente levar isso mais a sério, a gente pode mudar muito a vida das pessoas, mesmo que talvez elas não se batizem nesse ano ou no ano que vem. Porque, na real, desculpa falar isso, mas eu acho que essa é a parte do nosso trabalho que menos importa pra gente. Porque quem converte, no fundo, é o Espírito Santo. O que realmente faz diferença é você estar mudando a vida das pessoas que estão perto de você. Aquilo que você mencionou também, de que muitas vezes a gente está preocupado em falar e etc. Mas a gente não está cuidando dos nossos. E isso é o cristianismo. Tava falando com um amigo meu essa semana. Tô falando muito, né? Perdão. Tava falando com um amigo meu essa semana e ele tava me explicando por que ele debate teologia com outras pessoas. E daí ele terminou de falar, eu deixei ele falar, e eu falei, por que eu não debato teologia com as outras pessoas? Eu falei, cara, eu acho que o cristianismo ele tem que entrar na nossa vida numa esfera tão abrangente e ao mesmo tempo tão pequena, que quando eu olho pra isso na minha vida, eu não tenho tempo pra estar discutindo teologia com outras pessoas. Porque, por exemplo, pra mim não adianta você testemunhar, você debater com outra pessoa, se você sabe que a sua mãe tá chegando do mercado com as compras e você não vai lá no carro pegar as compras dela. Você é homem, você é mais forte que a sua mãe, você tem obrigação de ir lá e pegar as compras e levar pra dentro de casa. Sim. Principalmente se você é cristão, você tem a obrigação de melhorar a vida das pessoas. E se você não faz isso na esfera pequena, na minha opinião, não adianta você tentar fazer isso numa esfera muito maior. Porque na real, a gente tem que tentar salvar os de dentro, a gente tem que tentar salvar os nossos amigos, porque são essas pessoas que de fato importam pra gente. Eu quero que todo mundo seja salvo, mas eu vou ficar muito mais feliz se eu chegar no céu e meu irmão estiver lá comigo, sabe? Então eu acho que... eu acho tudo isso que eu falei aí, que a gente tem que se preocupar mais com os nossos próximos, a gente tem que testemunhar de uma forma mais natural. Você falou de uma coisa muito espetacular, que é o que eu vou pegar agora pra gente ir se encaminhando pro finalzinho da nossa... Cara, eu sempre tenho a sensação de que a gente podia fazer aqueles podcasts de 4 horas, né, conversando. Chega no... Sei lá, a gente deve estar 1 hora e pouquinho, tem tanta coisa boa pra falar ainda. Mas assim, ó, o Lipinho falou de uma coisa espetacular, que é o rapaz entrou na igreja e ficou calado, ficou mudo, porque ele falou que nunca foi tão bem tratado. E isso, quando você vai para o termo educacional, é a experiência do usuário, né? Então ele está tendo uma experiência do usuário tão boa que não teve nenhuma outra igreja ou que não teve em nenhuma... Hora de dormir. Hora de ler o desejado de todas as nações. Olha só. Ai, muito crente. E aí a experiência do usuário que ele teve ali, ela foi tão boa que ele não teve nenhum outro lugar, que tirou a fala dele. E às vezes a gente espera, ou a gente acha que para criar uma boa experiência do usuário para as pessoas à nossa volta, ou para que as pessoas se sintam bem, a gente tem que ter as melhores condições. Que é aquela síndrome do maratonista, né? Assim, eu nunca fiz nada, vou começar a correr. Então eu quero correr 40 quilômetros, mas eu não posso correr com o que eu tenho. Eu preciso do tênis de R$7.000. Aí eu preciso do calção de R$8.000, que o calção de R$8.000 vai me dar aerodinâmica. E não sei, quando na verdade se tu levantasse a bunda do sofá e fosse caminhar de chinelo e desse uma volta na quadra, você estava fazendo muito mais benefício do que traçando essas metas inatingíveis para gastar um dinheiro que você não tem com um negócio que você nem sabe fazer ainda. A verdade é essa. E isso se reflete nas nossas igrejas também e no nosso comportamento. Então, às vezes, a gente pensa assim, em programas mirabolantes e equipamentos mirabolantes. Ou adaptações ao que a gente acha que tá dando certo em outras igrejas. Vamos pintar tudo de preto e colocar a luz por todo lugar. Porque eu acho que isso daqui vai dar certo se tá dando certo lá. Gente, são formas diferentes, pessoas diferentes, calma. E aí, no fundo, eu deixo de usar o que eu tenho nas minhas mãos. E é nesse ponto que entra a questão da criatividade. Porque quando você olha a definição de criatividade, é a criação de algo novo, né? Então, assim, vou criar algo novo, vou inovar, enfim, é isso. E para mim, criatividade, ela está sempre associada... Isso é Felipe falando, né? Eu não sou autoridade nenhuma, isso é a minha opinião. Vozes da minha cabeça. Que é Oi? Fonte, vozes da minha cabeça. Isso sou eu, comigo mesmo, pensando sozinho, dirigindo o carro. Quanto menos recurso tiver,
melhor vai ser a criatividade. Mais criatividade você tem que ter. Então, para mim, a criatividade ela está sempre associada à falta de recursos. No sentido assim, cara, eu não tenho nada. E desse nada, eu tenho que fazer alguma coisa. E o que me inspira? Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo algumas situações que isso é muito nítido. Deus usando o seu nada, o seu pouco, para fazer muito. Então, a gente estava até conversando antes de começar o podcast, né? Tem a história de Moisés, por exemplo, quando Moisés está lá conversando com a sarça ardente, com Deus através da sarça ardente, não com a sarça, né? Mas com Deus através da sarça ardente. E aí Deus fala assim para ele, né? O que você tem na sua mão aí agora, que eu posso usar agora? O que você tem na sua mão? Ah, eu tenho um cajado. Então tá bom, então a gente vai usar esse cajado. E daí com esse cajado, ele tira a água da pedra, ele abre o mar, ele faz o cajado virar cobra, que come as outras cobras lá no palácio, ele bate com o cajado no Rio Jordão no Nilo, né? É o Nilo que virou... a gente tá falando de Moisés está no Egito. E aí ele fala, já começa... Tô aqui com a geografia do meu bairro mal. E aí ele bate lá e faz virar sangue e tudo mais. Então ele usa o cajado que é o que ele tinha na mão. E tem várias outras passagens na Bíblia que você vê Deus usando o que a pessoa tem naquele momento. A viúva de Sarepta lá com Elias. O que você tem? Eu tenho um pouquinho de trigo e azeite. Então faz um bolo para mim que você tem aí agora. A multiplicação dos pães. Vai procurar. Eu tenho o quê? 5 pães e 2 peixinhos. Beleza, vamos usar isso aí que você tem na sua mão. Isso é um tapa tão grande na cara, porque às vezes a gente quer fazer a melhor preparação. Então a gente começou falando que teoria é muito bom. Mas teoria demais prejudica. Porque você tem que botar... O evangelho ele é prático. Você tem que botar as coisas para funcionar. Uhum. Então agora falando de praticidade. Como eu posso ser criativo dentro da minha igreja, no meu círculo de amigos, para melhorar a vida das pessoas, a experiência dos usuários que estão ali, vamos dizer assim, né? Como é que eu posso... A vida do cliente, a vida das pessoas que vão se chegar até Cristo. Sobre experiência do cliente, voltando um pouquinho, sobre a gente pensar que precisa de muito, o que as vendedoras, elas perguntam quando tu entra numa loja? Comum, assim, loja de setor mesmo, quando tu vai no shopping, o que elas perguntam? Ajudar? Ou, você já tem o cartão da loja? Sim. E aí você fala o quê? Não, obrigada. Você quer que ela saia de perto de você. Sim. E aí, olhando para essa experiência que todas fazem da mesma forma, eu lembro de uma experiência que eu fui até uma loja e a pessoa, antes de perguntar o que eu estava precisando, ela perguntou o meu nome. E foi, nossa, ela perguntou o meu nome. Então, ela tá preocupada com o que a Suzy quer. Sim. Não é qualquer cliente. Sim. E olhando para nossa vida espiritual e dentro da igreja, às vezes a gente pensa que precisa fazer coisas grandiosas, né? E dentro do marketing, tu precisa fazer o simples, mas muito bem. Então, se tu garante um bom atendimento, tu garante um cliente e um futuro próspero pro teu negócio e pro negócio do cliente. Sim. E aí, quando a gente vai pra igreja, eu falo pela nossa igreja, né? A gente congrega ali no Saguaçu e hoje eu sou distrital dos jovens de lá. Uhum. E o que a gente percebeu? A primeira coisa que a gente percebeu foi que a sala era organizada como se fosse salinha de aula, um atrás do outro. Fila. Sério? Fila. Caraca. E aí eu disse, foi algo que me incomodou muito, porque eu disse, ninguém se olha, ninguém olha no olho de ninguém. E aí a gente começou a fazer círculo. E outra coisa... Agora eu vou lá visitar você. Pode ir? Fila pode ir. Eu não vou, é muito legal. Fila eu não consigo, fila não dá pra mim. Outra coisa que a gente colocou no final, são uns petiscos que a gente coloca no final, mas o que a gente percebeu? Eles gostam de ficar conversando, e aí fica formando grupinho, eles começam a conversar entre eles. Então, são ações simples, que podem parecer simples, mas que transformaram o ambiente da classe, né? Então, às vezes a gente pensa que precisa de muito para trazer Jesus para dentro da igreja, para levar Jesus, né, através desses jovens. Mas, assim, são atitudes simples que transformaram ali a classe, sabe? Então, uma lição criativa, a participação deles, colocar outros jovens, não só a liderança para trabalhar, porque a gente fica muito centralizado e acha que eu faço melhor, e aí que entra a criatividade também. Quando eu deixo outros trabalharem, eu percebo que não é só a minha forma de trabalhar que é legal, não é só do meu jeito que é bom, eles fazem de uma forma totalmente diferente, mas completamente criativo também, né? E Cristo, ele chama os discípulos para seguir,
E ele já bota o cara para trabalhar. Então a gente fica muito, muito, muito preocupado em eu preciso ensinar esse cara para ele fazer exatamente assim, falar exatamente isso. E a gente quer fazer o micromanagement, que é que eu nem sei como é que é o gerenciamento micro, né? Microgerenciamento. Microgerenciamento, que Brenda, faz um cartaz pra gente mostrar na igreja amanhã, mas você vai pegar um cartaz rosa, vai fazer de letra branca, vai botar uma florzinha no canto, então assim, pô, Não tá deixando Ela falar. só operou. sabe, você só foi o meu braço, entendeu? E executou. Tá certo que muitas vezes, muitas vezes, você precisa de gente para ser só o seu braço. E tá ok também, é tranquilo, né? Tem muitas relações comerciais hoje, até no teu trabalho, se você ocupa um cargo mais operacional, você é um braço. E não tem problema nenhum em ser um braço em algum momento da sua vida. Aqui a gente tá falando de discipulado e sobre crescimento de pessoas. Então é dentro desse contexto da liberdade para que o cara faça parte. Eu acho que o principal ponto é ele sentir que ele faz parte de alguma coisa e que ele contribuiu para o processo. Essa parte que você estava falando é muito interessante porque ali os jovens da Beira Rio, eles eram feitos no refeitório. E daí a gente se mudou para Beira Rio e a gente ficou muito inconformado porque eles não tinham seu próprio espaço, seu lugar, a sua loja, enfim. E daí a gente fez de tudo, comprou com o nosso próprio dinheiro as latinhas e pintou ali uma salinha que a gente tinha. Colocou um sofá velho que, gente, se quiser doar um sofá pra gente, que o sofá tá assim, ó. O convidado senta, ele cai. Link da Enfim. vaquinha, aquela. Mas, enfim, a gente criou um espaço ali com o pouco que a gente tinha. E eu acho que o grande diferencial que a gente fez foram 2 formulários. Pode parecer muito estranho, mas isso tem muito a ver com gestão de pessoas. E você vai saber melhor do que qualquer um. No primeiro formulário, a gente perguntou quais eram as habilidades que as pessoas tinham. Porque a galera chegava na sala e ficava lá só ouvindo e paradão. E a gente não sabia o que eles tinham para oferecer. A gente descobriu que a gente tem vários cantores. A gente descobriu que tem muita gente que toca violão. A gente descobriu que tem gente que toca teclado. E a gente pensou, viu ali pessoas que a gente nunca imaginaria que gostariam de ser professores Por quê? da sala. Porque vocês perguntaram. É só perguntar, é só abrir o espaço. E o segundo formulário foi o que a gente percebeu que trouxe união para as pessoas. Há muito tempo a gente viu que os corais não existiam mais dentro da região de Joinville, sabe? Corais jovens, assim. Primeira coisa que a gente fez, a gente viu no formulário que tinha muita gente que cantava, que gostava de tocar instrumentos. Coral. No outro dia a gente abriu um formulário, mais de 41 pessoas inscritas. Esse teu formulário, desculpa, perdão, pelo amor de Deus, perdão por te interromper, mas esse teu formulário é tão legal isso, que é uma ideia que custa R$0, porque você não precisa nem imprimir um formulário se você quiser, você dá uma folha de caderno para cada um e fala assim, escreve o que você gosta de fazer. Links, gente. Meu links. Deus, o que eu ia falar aqui, ano tu vive, cara, faz no Google lá e manda. Formulário Google. E aí você tá conhecendo o seu público. Exato. Você sabe o seu nicho, sabe o que precisa, enfim. Porque se fosse lá, todo mundo gosta de crochê, você ia montar um coral? Não, monta uma escola de crochê, entendeu? Eu queria Exato. responder a tua pergunta e quero comentar sobre isso também. Primeiro, como ter mais criatividade? Eu sou muito pega pra fazer. Quer ter criatividade? Pega pra fazer. Eu acho que a gente, quando tem uma organização, por exemplo, uma igreja, você tem muita gente que é muito boa falando como poderia ser melhor. Ah, mas isso daí seria melhor. Cara, pega pra fazer. Porque você não sabe o perrengue que é ser diretor de um clube de desbravador de uma igreja pequena, por exemplo. Porque você tem um monte de coisa pra fazer, você muitas vezes não tem recurso, e aí você começa a desenvolver a sua criatividade. E tu não tem ajuda. Não. Tu quer ver outro cara que é extremamente criativo? Professor de educação física em escola pública de interior. Os caras fazem milagre. Ah, vai ter gente que vai falar, o professor só joga a bola lá. Eu já vi muito projeto, muito bom, quando eu tava na fase de estudar esses estudos científicos, muitas vezes, feitos em lugares que os caras não tinham o menor recurso, tiravam algumas vezes dinheiro do bolso, pegavam material, e assim, ó, isso desenvolve muita criatividade. Sim. Pegar pra fazer. Então, se você acha que poderia fazer alguma coisa melhor que alguém, pede, não vá com aquele, eu vou fazer melhor que você. Encosta lá, entenda a situação. A gente também não tá falando, tipo, vai, faz, não sei o quê, tipo, apontando o dedo. Não, cara, vai lá e faz. Pega pra fazer. Tu vai ver que isso vai melhorar muito a tua criatividade. E o segundo ponto é sobre isso aí que você estava falando, sobre usar os talentos das pessoas nas áreas delas. Eu fui
comunidade sexta-feira, que acontece num colégio, a comunidade Chama. Não sei se vocês já viram Ah, falar. é Já. muito legal, eu já fui. Eu fui lá de novo pela segunda vez, a convite do Leonide, que também tem um podcast aqui com a gente, muito interessante. Podcast do Velozes e Fervorosos. Exato. Clica no card Que é aqui. essa camiseta que eu tô usando. A mais bonita, na minha opinião. Clica no card aqui. Ela deu leads quentes hoje. E aí, o que acontece? Eles, como foi a primeira reunião do ano, eles resolveram apresentar os ministérios. E na comunidade Chama tem ministério sobre tudo. Tudo, é assim, ó, tudo. Tem grupo de crochê. Tu falou de crochê? Tem grupo de crochê. Tem coral, tem Recepção música, também. tem recepção, tem tudo. E qual que é o ponto? Eles fazem muitos ministérios, porque a igreja precisa de muitas áreas, e eles pegam pessoas que gostam de fazer aquelas áreas e colocam pra fazer aquela determinada área. Ah, eu gosto de fazer alguma coisa que não tem ministério. Sei lá, eu queria fazer ilustração dos cultos. Parabéns, você é o líder desse ministério agora e você vai fazer isso. Arranje pessoas pra fazer isso também. Exatamente. E daí, no final, eu até brinquei com o Leonide. Eu falei, cara, isso daí é tipo uma igreja que funciona. Porque, basicamente, é você pegar pessoas que gostam de fazer alguma coisa, que sabem fazer alguma coisa e colocar elas pra fazer aquilo. Tu não pega... E tem um exemplo muito bom, uma frase muito boa, que é aquela, tipo... Ah, se você julga um elefante pela capacidade dele de subir em árvore, ele vai passar a vida inteira se achando um merda, tá ligado? Inútil. Exatamente. E esse é o ponto. Quando você pega nas igrejas e coloca as pessoas certas pra fazer as funções certas, isso muda tudo. E eu acho que isso tem tudo a ver com Pessoas e marketing. Isso Não tem tudo a deixa ver de com ser- cristianismo. exato. Isso tem tudo a ver com comportamento. Tem uma coisa, um livro que eu tô estudando agora, que eu acho muito interessante, e eu não vou falar sobre ele, vou falar só sobre esse pedaço, que é o fato de que ele pontua que, na verdade, tudo que a gente tem de estudo hoje são reflexos do que aconteceu na nossa sociedade. Então, por exemplo, o comportamento se repete não porque a psicologia diz isso. A psicologia diz isso porque ela observa isso. Então, nada do que a gente está falando aqui hoje é novo. Então, vamos tem nada aprender novo o que debaixo está do sol, né? acontecendo. É aquele meme do se tem uma placa, é porque tem Tem uma histórico, história. entendeu? Sim. E eu acho que Deixa de ser isso. a importância de você se permitir ser iniciante também dentro da criatividade, totalmente. porque criatividade não é dom, é prática. Tem até um livro que chama O Caminho do Artista, que é muito bom, a visão cristã de criatividade. E a Vocês param de autora, recomendar livro, cara. e a autora fala, a gente precisa se permitir ser iniciante, porque para ser muito bom em alguma coisa, tu vai ser muito ruim primeiro. Tem que ser muito bom Então, eu acho que a gente passar por esse processo, porque é fácil as pessoas falarem, nossa, como ela fala bem em público, mas ninguém viu a minha primeira pregação. Durou 10 minutos e eu só li o que estava no papel. A mão suando. O irmão sentou, levantou, foi embora para casa, sabe? Então, é se permitir ser iniciante e praticar, porque a prática, ela leva a melhora, não leva a perfeição, ela leva a melhora. Destruindo frases antigas. É. Tem perfeição uma é a oração que busca, Deus né? sempre vai responder com um sim. Sempre, 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 sempre. Que é quando você pede para Deus abrir os seus olhos para a necessidade das pessoas. Não só a necessidade, mas as necessidades à sua volta. Então, eu te prometo, que se você hoje orar para Deus e falar assim, Deus, mostra para mim qual é a necessidade da minha igreja, qual é a necessidade da minha família, e me dá criatividade para resolver esses problemas, Deus vai dar. Uma conselho- dica, pode uma falar. dica para isso, Felipe, é você olhar sobre as coisas que você tem reclamado hoje dentro É. da igreja. Sabe aquele almoço que você sentou e que sua família inteira sentou em volta e ficaram malhando pau sobre algo de errado que tem na igreja? Cara, é uma percepção que você tem Se que você aquilo viu- tem que ser mudado. Fala aí, Lipe. Eu ia falar isso agora. O Felipe, ele disse uma frase muito boa. É que se Deus te mostrou um problema, é pra você resolver. Não é pra você Exato. reclamar. Tem uma coisa que eu acho que líder passa mais por isso, e é uma coisa que estressa, é quando alguém chega e fala pra você, ô, tem uma vassoura caída ali. E tu fala, pô, e tu passou por ela, Pega ela. veio até aqui e me falou que ela tava lá caída. Cara, se tu viu o problema, resolva. Se você quer ir lá mostrar que, tipo, ó, eu fiz aqui, eu tô te mostrando o que eu fiz. Você chega pra você e fala, cara, aconteceu isso, isso e isso, e eu resolvi dessa forma. Você gostaria que eu tivesse resolvido isso de outra forma? E se você não quiser, não fala nada pra ninguém, só resolve o problema. E a maioria das nossas problemas seriam resolvidos se você, ao invés de sair falando, simplesmente resolvesse. Porque a gente tem alguns problemas que são muito cabulosos e a gente precisa reunir uma galera, conversar sobre aquilo. E Mas fazer a- terapia também. E fazer terapia, muita terapia. Mas a maior parte dos nossos problemas são muito simples. E eles só ficam grandes porque a gente não resolve na hora que a gente vê. Eu Uau. tenho um conselho. Tem um corte aqui, hein? Eu tenho um conselho muito prático para quem é líder.
que adiantou muito a minha vida, assim, deu um grau bom, que é quando alguém vem reclamar, eu falo bem assim, nossa, mas que coisa boa. Eu tava orando para Deus mandar alguém que se importava com esse assunto e chegou. Vamos resolver agora. A partir de hoje, você é o novo responsável por esse negócio. Meu amigo, acontece duas coisas. Ou o cara compra a briga e vira teu melhor amigo na parada, ou tu nunca mais vai ver aquela pessoa na tua frente. Perfeito. Uma coisa que ajuda muito, agora é de verdade, pra gente ir pros finalmente. Uma coisa que ajuda muito a questão da criatividade, é uma coisa que a Brenda falou da questão de você enxergar onde estão as oportunidades de melhoria, é sempre você pensar, principalmente no mundo cristão, é sempre você pensar assim, qual que vai ser o caminho que uma pessoa que não conhece Jesus, que nunca frequentou uma igreja, vai percorrer ao chegar na minha igreja. Então você se coloca no lugar de uma pessoa que nunca foi lá na tua igreja. Ela vai botar o carro no estacionamento e aí ela vai fazer o quê? Ela vai descer do carro e vai chegar até a porta da igreja. Então, a criatividade do bom atendimento, da experiência do usuário, já começa ali no estacionamento. Uhum. Então, assim, você tem costume de ir na sua igreja receber alguém e perguntar o nome dessa pessoa? Perguntar se ela mora no bairro, perguntar se ela já foi... É claro que você não vai metralhar a pessoa de pergunta, né? Uma atrás da outra. Qual é o seu nome? Quantos você tem? Você é do bairro? Não é interrogatório, você tem que ter o feeling disso aí. Mas tem o costume de apresentar a igreja para a pessoa? Onde é que é o banheiro? Onde é que é a água? Você se sente muito mais bem-vindo num lugar onde você chega e o cara fala, ó, você tá visitando aí a gente tá feliz de estar aqui, deixa eu te mostrar onde é o banheiro, onde é a água, pô, você já ficou E se familiar. precisar de alguma coisa, falar com qualquer pessoa que tá de terno, que geralmente só vê os anciãos de terno. E aí o ancião, o diácono, você fala com o cara que tá de terno ali e tal. E aí, a criatividade já começa por aí. Você vê que as grandes mudanças, elas vão custar R$0. As mudanças mesmo criativas que vão gerar resultado impactante na sua vida, na vida da sua igreja, elas vão custar R$0, porque elas vão estar relacionadas a questões comportamentais. E tem muita criatividade para ser executada dentro desse meio, desse ramo, né? Que é a questão comportamental. Eu tenho um amigo que trabalha num banco e esses dias a gente se juntou porque ele precisava de umas coisas do design para as coisas do banco. E daí ele sabia as coisas do banco, mas não sabia nada de design. Eu sabia o design, mas não sabia nada do banco. Eu falei, cara, vamos fazer uma call aí tu vai me falando e eu vou fazendo. E era justamente sobre ações que os funcionários poderiam tomar. E ele dividiu basicamente em 4 grupos de ações. São ações que custam muito e têm alto impacto, ações que não custam nada e têm alto impacto, ações que custam muito e não têm impacto nenhum, e ações que não custam nada e não têm impacto. Sim. E basicamente é isso que você falou. As maiores mudanças vêm das ações que você pode fazer que não tem custo algum e causam grandíssimo impacto. Então, se a gente visualizasse mais esse tipo de coisa, o que eu posso fazer hoje que não tenha custo nenhum e que vai gerar um alto impacto na vida daquela pessoa? A gente mudaria a vida das pessoas que estão ao nosso redor. E você não precisa ficar 3 horas dentro do seu quarto pensando nesses problemas, porque a sociedade é muito antiga e, graças a Deus, eles registravam essas coisas. Então você pode muito bem aprender. Eu falei com vocês aquela hora, para de recomendar livro, porque eu gosto muito de ler e eu já tenho a minha lista de desejos, de livros no caso. E acho que eu sou tão apaixonado pela leitura porque tem muito problema que a gente está tentando resolver hoje que já foi resolvido e está registrado. A Bíblia é uma prova disso. Tem muita coisa que a gente fala, nossa, como que a gente vai resolver um caso de adultério? Pô, abre a Bíblia lá. Alguém já passou por isso antigamente e está registrado. E eu acho que se a gente toma gosto por isso, a gente facilita muito as nossas relações com as pessoas. Uhum. Eu tenho uma situação que eu passei. Tem que acabar. Tem que acabar. E não acaba nunca o negócio. Eu acho que já deve estar... Vamos marcar uma pizza, pra gente continuar já. essa conversa. Aí, eu tava pregando numa igreja e eu falei, cara, eu quero fazer um sermão criativo, assim, sabe? Um sermão que impacte. E o final desse sermão, a pessoa ela, a partir daquele sermão, ela decidiu estudar para se batizar e ela realmente se batizou. E o que eu fiz no sermão? Não tô falando que o crédito foi meu, foi o Espírito Santo que convenceu a pessoa. Mas eu fiquei pensando assim, como é que eu vou fazer? Pô, eu quero falar de criatividade, eu quero falar... Porque esse é um assunto, usar os seus talentos a favor de Cristo é um assunto que sempre me chamou muita atenção. E daí eu falei bem assim, vamos supor que você só sabe fazer origami. Então você tem que usar esse ministério de origami para Cristo. E eu deixei isso no ar. E daí não falei mais nada. E daí depois, lá no meio do sermão, eu falei, você quer ver uma coisa? Aí puxei uma pessoa lá, que não conhecia, não foi combinado.
é arriscado, né? Quando você faz É. isso, mas deu certo. Daí eu falei bem assim, e foi essa pessoa que decidiu se batizar depois, estudar e se batizar. Porque daí eu falei assim, fulano, se você tivesse, imagina que você estava fazendo um cruzeiro, o seu navio afundou, tal, e aí você tá à deriva Que rolê. em cima de uma tábua. E aí você pode orar e Deus vai mandar algum objeto, alguma coisa para te salvar. O que é esse objeto? O que você gostaria que fosse? Aí eu botei assim pro cara, minha sorte é que ele falou barco, porque eu só sei fazer barco de origami. Já pensou se ele falar helicóptero, alguma coisa assim, já ia dar Aí tem que errado. recortar o Aí papel. eu ia falar, show, próximo, daí ia pegar outro. Até E falar aí, barco. antes do sermão, eu dobrei um barquinho e botei o barquinho dentro do bolso. E daí quando ele falou barco, eu puxei o barco, e daí eu falei, ó, Jesus é o barco da sua vida para te salvar desse negócio. Aí a igreja veio abaixo, assim, né? Todo mundo, meu, que criatividade, não sei o quê. Essas coisas que fazem. Mas eu só fiz isso porque eu vi outras pessoas fazendo coisas parecidas, e daí fiquei pensando, isso é uma coisa que você falou da questão do exemplo. Quanto mais você busca isso, quanto mais você vai atrás de exemplos de sucesso, mais fácil fica para você enxergar como você pode aplicar isso no seu. Mas não deixe de aplicar. Não deixe Dia de a dia. aplicar, não passa só vendo os exemplos, porque eu gosto muito daquilo que você falou, teoria, prática, teoria, prática. Vi, apliquei, deu errado, conserto. Vejo outro, aplico novamente. Porque é muito fácil, principalmente hoje que a gente tem muita informação, a gente cai no excesso de informação. Então, eu acho que faz bem você escolher ali algumas coisas que você quer melhorar, consumir uma quantidade razoável de conteúdo sobre aquilo, aplicar, e a partir desse momento você fala, nossa, fui muito bem nisso aqui, mas nisso aqui eu não fui também, agora eu vou estudar algo para esse ponto aqui que eu não fui também. E assim você vai melhorando. Eu ouvi Agora- pode falar. Eu ouvi uma vez uma comparação, né, de que as nossas ideias precisam ir para o mundo, porque a nossa mente funciona como um museu. E aí, se você só acumula informação, imagina um museu cheio de objetos, ele vai ficando empoeirado, você não abre para exposição, e as coisas vão acumulando. Da mesma forma, é a nossa mente, se as tuas ideias não vão para o mundo, elas vão morrendo. E daqui a pouco alguém vai criar uma ideia parecida, e você vai pensar, nossa, eu pensei nessa coisa aqui, mas você não criou. É verdade. Você não É fez, verdade. né? E aí, no lugar de a gente ficar só acumulando referência, acumulando inspirações, nossa, mas tal dia eu vou começar essa ideia. E aí as coisas não vão pro mundo porque você tá criando a ideia perfeita, que só existe na nossa cabeça, a ideia perfeita, né? Uma hora ou outra a gente vai errar, vai se frustrar, vai acontecer alguma coisa que precisa de melhora. E é isso, o evangelho também é uma melhora a cada dia, né? Olha a nossa vida é uma melhora e é praticar aquilo que a gente aprende, mas também colocar essas ideias para o mundo, que não vale a pena deixar só na cabeça. É lindo demais no papel, mas nunca saiu do papel, né? É verdade. Então, assim, para a gente encerrar, Suzy, dá um conselho para quem está nos assistindo sobre criatividade e sobre o evangelho e essas duas coisas relacionadas. Nossa. Muito abrangente. É. Mas eu acho que algo que tá no meu coração, pra falar pra você, senti no meu coração de falar agora, Amém. é que algo que a gente até falou sobre o marketing aqui, é que hoje você ouve muito de que os resultados dependem somente de você. Então, acho que quando a gente cai nisso, o cristão cai nisso de que os resultados só dependem de mim, você tira Deus da parada, você tira Deus da sua vida. Então, que você trabalhe imensamente, intensamente todos os dias, você pratique, coloque suas ideias no mundo, mas lembrando que os resultados não vêm de você. Então, eu acredito que é por isso que Deus não permite que os resultados venham de nós, para que a gente não tire o lugarzinho dele e coloque a gente lá no meio, porque a gente é muito bom em fazer isso, né? Então, que você trabalhe, que você não canse de criar, né? Isso que eu falo todos os dias, mas que você lembre que os resultados vêm dele. E ele é fiel a todos nós, né? Ele tá vendo o que você tá fazendo, não tá passando despercebido. Amém. Bre. Se eu pudesse te dar uma dica, e essa é uma dica que veio através da minha própria experiência pessoal, primeiro, peça para que a necessidade seja aberta ali para você, para que você descubra qual é essa necessidade. Inspire-se através da palavra, inspire-se através de livros, inspire-se, procure, sabe? Procure aquilo que você gosta de fazer, o que você tem facilidade. Eu amava estudar para direito e eu apliquei esse amor para estudar a Bíblia da mesma forma, e foi isso que fez com que eu mostrasse para as pessoas aquilo, e essa forma de estudo foi tão compartilhada que as pessoas chegaram até o perfil ali, né? Que eu creio que é o meu ministério com Deus. E
como terceira e última dica que eu posso te dar é simplesmente faça com o que você tem. Eu lembro que a única coisa que eu tinha, literalmente, sendo uma estagiária de direito, a única coisa que eu tinha conseguido conquistar na época era o meu celular. E eu entreguei aquilo pra Deus. Era um celular com uma câmera com baixa resolução, eu não tinha iluminação, eu fazia iluminação com o meu abajur, colocava um papelzinho assim nele, virava pra mim e era isso. Então, faça com o que você tem, sabe? Tenha esse cuidado de só fazer se ele te pediu. Então, eu acho que são esses os 3 conselhos que eu posso passar pra vocês de acordo com a minha pequena experiência. Muito bom, Lipinho. Durma bem. E eu vou explicar agora. Eu acho que a gente, como tem muita informação hoje, a gente acaba buscando muita coisa extraordinária pra fazer e a gente acaba não fazendo o básico. Eu vinha numa pegada dormindo muito pouco. E aí eu passei, quando eu tava na Bahia, eu passei uma semana fissurado nos vídeos de um cara em que ele falava sobre sono. E aí aquilo fez muito sentido pra mim, eu dei mais uma pesquisada e falei, nossa senhora, todos esses sintomas eu estou vendo na minha vida hoje. E quando eu dormia melhor, eu não via isso acontecer. Passei a dormir melhor e a minha produtividade melhorou, a minha vida tá melhorando porque eu estou tratando o meu sono como prioridade. Então, se você quer ser mais criativo, a sua mente também precisa descansar. Por isso que eu estou falando, durma bem. Porque não adianta você saber 1 milhão de técnicas se você não dorme bem, se você não tem um ócio criativo, se você não faz o básico. Então, eu sou muito fundamentalista. Eu gosto muito desse negócio de trabalhar base, trabalhar fundamento. E eu jogo por isso. Então, se eu tenho uma dica para te dar, respeite o básico. Porque se alguém nesse tempo todo de história colocou aquilo como fundamental, como basal, a gente pode acreditar na maioria dessas coisas e colher resultados. Então, teste. Bom. E o meu conselho para você é não tenha medo de copiar. Copie. Investe no que está ganhando, vê experiência de outros lugares. Às vezes a gente se amarra muito, eu estou falando pela minha experiência pessoal, eu quero ser uma pessoa criativa, então eu quero criar alguma coisa do zero. Eu quero que essa fórmula matemática tenha o meu nome lá, Tiburcio, né? Tipo, não tem o Pitágoras, um negócio assim, tem o meu nome lá que os caras aplicam. E às vezes a gente se prende nisso, não, eu quero reinventar a roda. E cara, pelo amor, não, isso é um diabo, isso é um demônio na sua vida. Abandona esse pecado de querer reinventar a roda e vai atrás, sabe, de experiência, joga no Google, joga no chat GPT, joga no YouTube, vai se inspirar nas ideias que tem, começa a partir disso, porque depois, com certeza, quando você estiver já executando essas coisas, vão te aparecer ideias e você vai ser um propagador, um idealizador de uma ideia nova, né, nesse sentido mesmo, de como pregar o evangelho para as pessoas. Mas até que isso aconteça, copie bem feito. Então esse é o meu conselho. Meninas, muitíssimo obrigado, Brenda, muitíssimo obrigado, Suzy, por ter participado desse podcast. É sempre um prazer e uma honra ter vocês aqui conosco. Com certeza vão voltar. Queremos. Muito mais vezes aqui. Lipinho, aquela parceria de sempre. E tu tem um recado para dar agora, não tem? Eu quero saber primeiro onde as pessoas podem encontrar solteiro. vocês. É verdade. Mas eu quero saber onde as pessoas podem encontrar vocês nas redes sociais, principalmente. Eu achei que você estava pedindo o endereço da casa delas agora. Não. Só nas redes sociais. Endereço eletrônico. Por favor. Tá, eu tô mais presente no Instagram. Vai aparecer, tá? Tá bom, tá aparecendo aqui em algum lugar. Mas tem gente que só ouve. No Spotify. Tem o pessoal do Spotify aí, pelo amor de Deus. É @Suzy Kelly, SUZEQUELI. E agora a gente tá começando com um projeto novo com jovens. Eu tô ensinando tudo que eu sei pra mídia jovem de igrejas. Pra então, homem também? É pra homem também. Então eu vou lá agora. Comecei ontem, na verdade, esse projeto. Então peço desde já que vocês orem. Aonde? Eu.mídia jovem. Então a gente começou No Instagram ontem, também? isso, pra ensinar a mídia jovem da igreja a estar nas redes sociais, posicionar nas redes sociais, falar de J, falar de Maravilhoso. celebração, lição de escola sabatina criativa. Então, desde a hora em que começou ontem o projeto piloto. Que legal. E você, Brendinha, onde as pessoas podem te encontrar? Tem outra câmera, é muito giga esse negócio. A mim você pode encontrar no Instagram, no TikTok e no YouTube como M. Brenda Matos. Lá você consegue me encontrar, mas também consegue me encontrar em um outro canal, que é um canal de criatividade e comédia, que é o Camelo na Agulha. Eu faço parte também, é muito legal. Se você é desbravador, cara,
esse é seu momento, vai pra lá. Enfim, são esses meios sociais aí, de comunidades sociais que eu tô. E se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho da Trid, não deixe de procurar. Se você quer ouvir mais podcasts, nós temos o Tridcast. É só pesquisar isso que já vai aparecer e também as nossas redes sociais. No Instagram, @TridOficial. E se você quer usar camisetas extremamente estilosas e criativas, podem ir no... Vai ter link, tem site, mas vai ter link em qualquer lugar. Se você quiser achar mais fácil, vai na descrição desse vídeo, que com certeza tem um link lá. Isso aí. Um grande abraço pra você, minha bênção. Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau.